Olá, olá pessoas, sou Antônio Curti, a gente está começando mais um Além das Linhas, seu programa de entrevistas sobre esporte, indo, como o clichêzão está dizendo, além das linhas, né? Sempre buscando personagens, sejam atletas, ex-atletas, jornalistas, dirigentes, enfim, tudo que envolve bola, ou às vezes esporte sem bola, automobilismo e linhas. Acho que linha deve ter em todos, mas enfim. E antes da gente começar mais um programa, eu peço sempre a você, aquela coisa chata, insuportável que fazem no YouTube, mas que a gente tem que fazer, que é pedir para você dar o like, porque, por incrível que pareça, isso ajuda muito no algoritmo e também se inscrever no canal. Estamos aí começando esse projeto bacana demais. Se você se inscrever, você vai saber quando tem episódio novo, porque o YouTube te avisa. E claro, se você está ouvindo o nosso programa também, se inscreva no seu agregador de podcast favorito, certo? O segundo recado é que esse conteúdo é trazido a você por KTO.com e uma forma de agradecer a vocês que estão assistindo é um cupomzinho bem legal lá em KTO.com. O cupom é LINHAS, L-I-N-H-A-S, para você ter 20% de bônus no primeiro depósito, tá? Para dar seus palpites em KTO.com. Claro, lembrando, jogue com responsabilidade e isso para maiores de 18 anos. Bom, estamos aqui com um convidado muito especial que respira em 3 cores. Não serei clubista, fiquem tranquilos. Esse cara, simplesmente, quando o São Paulo joga, as pessoas pensam no que ele tem a dizer sobre o time. Seja quando o time ganha, seja quando o time perde. Mas a história do Barolo que está aqui com a gente, ela é muito longa. E embora muitos de vocês conheçam ele através do YouTube, através dos pós-jogos, é uma história muito bonita com o jornalismo e que, para quem mora em São Paulo, especialmente, tem uma história de bastidores atrás das câmeras que é muito legal, que a gente vai contar aqui. Hoje, muitos de vocês conhecem o Rogério Barolo por conta do trabalho no YouTube, mas tem uma história que começa lá atrás com a formação de jornalismo na Unesp, né? Você fez o Unesp em Bauru, né? Sim. Como que foi a sua infância, assim, de... Era só futebol que você gostava? Hoje eu entrevistei um cara que me mandou um abraço, inclusive, que é o Nardini. Ah, o Fernando. Mandou um abraço muito carinhoso para você. Amigo, um cara muito bacana. E o Narda é um cara poliesportivo, tal, gosta muito de esportes. Mas a gente sabe que no Brasil a tendência é que as pessoas... O primeiro amor, o meu foi assim, por exemplo, é com o futebol. Por nossa tradição aí, centenária de ser um país apaixonado pelo esporte. Qual que é a primeira lembrança que você tem sua com o esporte, Barolo? Bom, primeiro, prazerzão estar aqui. A primeira lembrança que eu tenho de vida, eu com uma bola e um capacete. Bem bonito, bem estiloso. A minha infância toda foi voltada para o futebol. Por causa do meu pai e da minha família como um todo. Mas o meu pai era um apaixonado por futebol e palmeirense. Toda a minha família é palmeirense. E eu virei São Paulino por causa de um tio e de um primo, que são, meu tio é vivo até hoje. E esse tio era marido da irmã do meu pai. Ele não tinha nada a ver com a nossa família de italianos. E ele, o filho, meu primo, torceu para o São Paulo. E eu frequentava muito pouco a casa deles, porque eles moravam meio longe. São Paulo antigamente era meio complicado de se andar. Hoje já é complicado, imagina antigamente. E aí toda vez que eu ia lá na casa deles, eu era muito paparicado. Com camisa de São Paulo, me levavam para assistir o jogo, e eu fui me encantando, e um belo dia... Perto do Morumbi, a casa? É. Um belo dia eu falei pro meu pai, eu vou ser São Paulino. Sei lá, tinha 4 anos, 5 anos, não lembro. E eu lembro que meu pai falou durante toda a vida que ele achava legal pra caramba isso. Porque tem muito pai que fala, imagina, meu filho tem que torcer para o time que eu torço. E ele fala, meu pai era muito gozador, muito sarrista, assim, ele gostava muito de brincar. Ele falou, a gente vai ficar se atormentando a vida inteira. Eu vou ficar enchendo o seu saco, você vai ficar enchendo o meu. Vai ser divertidíssimo a vida inteira. E foi até o último dia de vida dele, a gente ficou espizinhando. A minha última conversa com meu pai, o meu pai morreu de infarto, ele teve um infarto fulminante, morreu com 63 anos, eu tinha 33. Na véspera, eles moravam no interior, eu morava em São Paulo. Na véspera da morte dele, uma quarta-feira, o São Paulo ia disputar uma Supercopa, um campeonato desse com o Flamengo, no Nordeste. E eu ligava para minha casa toda semana, falava com a minha mãe, falava com o meu pai. E ele falou assim, na hora de despedir, ele falou assim, olha, não vai ficar nervosinho, você sabe que seu time vai perder. Hoje estaria aqui torcendo para o Flamengo do Zagallo, o Flamengo do Zagallo. Aí eu xinguei meu pai, mandei ele para aquele lugar. A última frase que eu falei, meu pai foi mandando ele para aquele lugar por causa do São Paulo, por causa do futebol. E ele riu, foi uma brincadeira. Então até o último minuto de vida, até o último minuto da nossa convivência foi futebol. E eu lembro de criança, eu era a criança mais fácil para dar presente, porque era bola, era só bola. Até, sei lá, até os 12 anos, eu só ganhava bola. Bola, camisa, meia. E como meu pai gostava muito de futebol, então eu tinha a camisa do Flamengo, do Cruzeiro. O meu pai, o Zico, via jogar em São Paulo e me levava para assistir. Falou, você tem que ver esse cara jogar. E acho que isso ficou dentro de mim, essa sensação de não ter ódio pelo time adversário. Por isso que tem torcidas de outros clubes que até assistem o canal. Porque eu não vou... A minha preocupação não é com o time rival, a minha preocupação é com o meu time.
Eu acho bacana, o futebol é legal pra caramba, não é só o São Paulo. Mas essa ligação com o futebol é desde criança. Eu não lembro de identificação. Eu joguei vôlei, pratiquei outros esportes, mas a minha infância foi futebol, desde futebol de botão, e jogo na rua, eu joguei bola, e sempre foi assim. Mas aí chegou colegial e você tinha que escolher alguma coisa para trabalhar, para fazer da vida, que quer ou não é algo que você faz até hoje, por caminhos que naquela época não se imaginava, né? Essa comunicação tão direta. É muito louco a gente para pensar isso, porque no final dos anos 80, início dos anos 90, quando você entra na faculdade, o veículo de comunicação era a televisão. Sim. Jornal era uma coisa muito pouco acessível para a maior parte da população, ainda havia inclusive uma taxa de analfabetismo no Brasil muito alta, revista também era uma coisa muito cara, o rádio ainda existia para transmissões de futebol, mas não tinha essa conexão com o público como a gente tem hoje com a internet, isso claro. Mas, óbvio, você não imaginaria, naquela época, já apaixonado pelo São Paulo, que você ia ter essa conexão com o clube e poder falar o que você pensa e dar suas opiniões sobre o clube diretamente para o torcedor. Mas naquela época era um mundo completamente diferente e algo despertou em você de fazer jornalismo. Era trabalhar com esporte já? Então, também. Na verdade, o jornalismo surgiu na minha vida de uma maneira muito aleatória, como tudo na minha vida surge, sem muito planejamento. Quando você termina o colegial, quando você está fazendo o colegial, você tem mais ou menos um norte para onde você vai, né? Se você gosta mais de humanas, mais de exatas, pra você ter uma ideia, eu não sei tabuada até hoje. Eu não sei tabuada dos 6. Se você me perguntar quanto é 6 vezes 8, eu não sei, eu não estou brincando. Eu não sei fazer conta, eu sou péssimo para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de história, e aí vai te norteando um caminho. E eu lembro que eu estava no terceiro colegial, na época chamava terceiro colegial, acho que é o segundo do médio hoje, né? Uma professora de português me chamou e falou assim, você já sabe o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ela falou assim, escreve muito bem. Por que você não pensa na carreira de jornalista? Naquela época, o jornalismo a figura do jornalista era o Cid Moreira. Era o cara, o apresentador, era o cara que estava lá lendo as notícias e quando eu falei que queria fazer jornalismo, as pessoas falavam, nossa, você vai ser o Cid Moreira. E eu lembro que desde essa época eu pensava o seguinte, eu não quero ser o Cid Moreira, eu quero ser o cara que fala, que escreve as notícias para ele ler, que manda nele, teoricamente. Eu quero o cara que vai organizar o que ele vai falar. E aí o jornalismo esportivo, claro que vem junto, porque a paixão pelo futebol, eu queria ser jornalista esportivo de futebol. E eu fui fazer a faculdade de jornalismo. E lá eu me achei nessa proposta, nesse caminho de leitura, de poder me comunicar. E automaticamente, logo imediatamente, eu comecei a trabalhar em televisão. Me formei e vim para São Paulo, comecei a trabalhar com televisão com esporte. Numa emissora aqui de São Paulo, que é muito tradicional, que é a TV Gazeta, que tinha um programa... Mas como que foi? Você se forma em Bauru, sim. Aí você é de São Paulo, você volta para São Paulo, você distribui currículo, como que foi essa parte? Não, eu trabalhava em Bauru, eu comecei a trabalhar logo cedo porque eu tinha que me manter lá. Mesmo a faculdade sendo pública, né, você tem despesas, e eu tive que me manter lá. No segundo semestre eu já estava trabalhando no jornal de bairro lá, sempre me virei. E eu trabalhava numa editora de revistas e tinha um amigo que começou a trabalhar lá, que ele era da cidade do interior, mas ele também tinha uns contatos em São Paulo, ele tinha trabalhado em São Paulo, já na TV Globo em São Paulo. E ele falava para mim, você quer trabalhar em São Paulo? Eu falei, pô, é meu sonho, né, porque o interior não dá. E aí ele saiu da editora e arrumou um emprego na TV Gazeta, na época que chamava OM ainda. E ele falou, vou te chamar. Que estava com um projeto grande, isso é 92. Que é o ano que a Gazeta /OM transmite a final da Libertadores com o Galvão. Depois virou CNT, eu já cheguei como CNT. Tá. Esse amigo é um dos chefes hoje do jornalismo da TV Record, e ele me chamou para a TV Gazeta. A gente começou a trabalhar no jornalismo de geral ali, e eu lembro que na primeira semana, uma das produtoras do esporte entrou na redação e falou assim, escuta, gente, vocês conhecem alguém para trabalhar como produtor lá no esporte? A gente está precisando de alguém que o nosso produtor vai tirar férias. Aí esse meu amigo olhou para mim e falou assim, você quer ir? Eu falei, quero. Aí o cara falou, esse aqui, o Barolo vai. E eu fui. No começo dessa trajetória na TV Gazeta, eu era, vamos dizer assim, buscador de lanche do McDonald's. O produtor mais... vai buscar lanche. Quem vai? Barolo, vai buscar. Só que aí eu entrei nesse mundo do jornalismo esportivo. E fiquei durante 10 anos lá. Eu comecei como buscador de lanche do McDonald's e terminei como diretor. Eu fui passando todas as etapas por gostar muito, por me dedicar muito, mas também por gostar muito, por me identificar com aquele ambiente, com aquilo tudo. E a TV Gazeta, como emissora de São Paulo, foca muito nos clubes de São Paulo e basicamente o futebol. Então era tudo que eu queria, tudo que eu mais gostava. Que ano que você
você vira diretor do Mesa Redonda. Sim, é. Que ano que você vira diretor do Mesa Redonda? Cara, eu sou péssimo para datas, mas se eu entrei em 90 e... Eu não vou lembrar. Mas 93? Eu lembro que eu fiquei... Não, acho que foi um pouco mais para frente. 91. Eu não sei, acho que eu não entrei em 92, porque eu me formei em 92. Demorei mais um tempo, fiquei um ano em Bauru. Mais ou menos, eu trabalhei 2, 3 anos como editor, mais ou menos um ano como editor, 2 anos como editor, um ano como editor-chefe, que tomava conta dos 2 programas, e aí o Avalone, o Roberto Avalone, para mim o maior jornalista que eu conheci até hoje, ele identificou em mim um cara que tinha perfil para dirigir o programa. E ele me chamou, ele falou, você vai dirigir o Mesa Redonda. E para mim era inconcebível, não tinha essa ambição de ser diretor do programa. E fiquei durante 8 anos como diretor, 10 anos de TV Gazeta, 8 anos como diretor. E foi para mim a escola que eu aprendi no jornalismo com o melhor para mim de todos, que era o Roberto Avalone. E aí, a TV Gazeta, por ser uma emissora pequena, ela te dá muita possibilidade. Então, você tem que lidar com determinadas situações que você tem que usar muita criatividade para poder entregar um produto de qualidade. E com um cara como o Avalone, que era um apaixonado por futebol, apaixonado pelo Palmeiras, mas apaixonado pelo jornalismo também, é o caminho certo. Para quem gosta, para quem está num ambiente, se sentindo bem no ambiente, eu tive a melhor professora, a melhor escola que a TV Gazeta. O que em específico você... A Avalone, infelizmente, não está mais entre nós, mas se você pudesse agradecê-lo por algo, para além de ter da confiança, de ter confiado em você para você ser diretor do programa, mas se você pudesse conversar com ele de novo e falar, cara, se você não tivesse me falado isso, uma bronca, um elogio que fez hoje você ser uma figura tão importante no jornalismo. O principal aspecto da personalidade do Avalone, que não era um cara fácil, não era um cara fácil de lidar, era o caráter. O Avalone foi um dos caras de caráter mais íntegro que eu conheci na vida, durante toda a minha vida. Eu tenho 54 anos. O caráter do Avalone sempre me chamou a atenção. Ele mesmo tendo um comportamento, às vezes, questionável, em termos de empolgação, de maneira de ser, o jeito de ser, às vezes considerado até um pouco grosseiro, pelo jeito italianão e tudo, mas ele tinha um caráter, uma honestidade com tudo que ele fazia, a dedicação e a honestidade, que eu me apego muito nos exemplos. E ele lembrava muito o meu pai. O italianão, do mesmo jeito de falar, o palmeirense igual, e com o caráter e a honestidade iguais. Quando eu perdi meu pai, eu já era diretor do programa. Ele meio que, eu não vou dizer que ele me adotou como filho, mas ele me chamou mais para perto dele. E falou, você não vai ficar sozinho, sem pai, você vai ficar aqui comigo. E aí eu conversava com ele, de namorada, a gente saía junto, ia tomar cerveja, ia jantar, e foi até um pouco antes dele morrer isso. Eu saí da TV Gazeta em 2004, até um ano antes dele morrer, a gente se encontrou na cantina do Lelis, que era famosa. Lelis Trattoria. Exato. A gente foi lá para conversar sobre tudo isso. E eu falei para ele, eu tive a chance de falar para ele, eu falei, eu te agradeço, porque eu estava na TV Record, já tinha construído uma carreira fora do esporte, e eu falei, eu te agradeço muito, porque você foi a minha base, a base do jornalismo que eu tenho na TV, que eu trabalhei, eu tenho 30 anos de televisão, a base foi formada por ele. Então, muita coisa que eu uso no canal mesmo, eu lembro dele. Porque ele é como se fosse uma figura que tivesse sobre mim, me observando. Então, será que saiu a Avalone Faria? Será que ele... Eu acho que não. Então, ele me norteia até hoje. Tem alguma coisa que você ficou, talvez, no calor do momento, depois de uma derrota do São Paulo, uma eliminação, ou uma vitória, que você quis fazer, mas você falou, putz, o Avalone não acharia isso legal e você não fez? Não. Sabe por quê? Nesse aspecto, não. Porque nesse aspecto, ele era igual a mim. Ele era passional igual. Ele nunca se segurou para falar do Palmeiras. Ele tentava, mas não conseguia se segurar. Então ele tinha o sentimento. Muitas vezes ele falava com sentimento. Se ele estava falando do São Paulo, não tinha sentimento, do Corinthians não tinha sentimento, do Santos não tinha sentimento, do Palmeiras tinha sentimento. Então, como o meu canal é muito passional, eu falo do sentimento mesmo de torcedor, eu me identifico mais ainda com ele. Quando eu às vezes até exagero, eu me identifico mais ainda com ele, porque ele tinha esse perfil. E esse perfil que eu admirava também. Porque na televisão, eu trabalhei 30 anos com televisão, eu vi muitos personagens. O cara que desliga, ele é de um jeito na frente da câmera, desliga a câmera, ele é outra pessoa completamente diferente. Geralmente essas pessoas não duram muito, não duram muito, porque a máscara cai, acaba caindo, as pessoas sabem quem elas são. Mas era difícil ver, até hoje hoje melhorou muito, mas uma pessoa com a personalidade de ser ela mesma na frente das câmeras e pagar o preço. E o Avalone era assim, ele era daquele jeito e pagava o preço.
Isso, para mim, é uma escola que não... A personalidade de pagar o preço, isso, para mim, não tem... É o maior valor que eu acho que um jornalista pode Arcar ter. com os BOs. Exatamente. Você já parou para pensar que quando, eventualmente, e acho que isso que é mais interessante, é óbvio que vai ter muito torcedor de São Paulo que te acompanha, a maioria, provavelmente, dos inscritos, dos espectadores do seu canal, torcem para o São Paulo, mas, a exemplo do que acontecia comigo, se acontecesse algum colapso ou eliminação do Palmeiras, eu queria ver o Avalone. Já parou para pensar que acontece a mesma coisa com você? Sabe o que aconteceu, Tony? É assim, quando eu criei o canal, que foi... Eu nem imaginava criar um canal. Como que foi isso? Você postou um vídeo e não, estourou? Não, eu trabalhava na Rede TV nessa época. E num programa de variedades. Eu fazia parte do jornalismo dentro desse programa de variedades. Teve um jogo, eu acompanhei o São Paulo a vida toda. Teve um jogo, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, que o Dudu fez um gol de cobertura no Denis. Foi 3-0 esse jogo. Eu lembro. 2017. E eu estava na minha casa e eu comecei a passar mal de tão transtornado que eu fiquei com aquilo, de ver o São Paulo naquela situação, e o meu braço começou a formigar. Eu falei, meu pai morreu de infarto com 63 anos, eu não vou por esse caminho. Você precisa colocar para fora. Ou eu largo tudo, ou eu vou colocar para fora. E nessa época eu tinha um site, o jornalista gosta de escrever, eu tinha um blog, sei lá, que eu escrevia, alguma coisa interessante eu escrevia. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse blog num blog do São Paulo. Liguei para o cara que tomava conta do blog e falei, olha, você pode põe 3 cores aí, blog do Barolo, põe aí 3 cores, isso aqui, esse símbolo aqui que eu tenho no braço. E aí eu comecei a escrever sobre o São Paulo. Só que aí eu escrevia para desabafar. Nem eu lia o meu próprio comentário, nem eu lia. Era uma terapia. Era uma terapia. E em 2017, isso foi no Campeonato Paulista, esse jogo. No Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo, São Paulo e Avaí, eu lembro como se fosse hoje. São Paulo jogou mal pra caramba, ganhou de 1-0. Eu não sei porquê, eu gravei um vídeo de 2 minutos no celular falando, olha, o time esse ano vai cair, se não tomar cuidado vai cair. E postei no meu Facebook, que eu tinha 200 amigos, que eu também não tenho o menor saco para rede social. Postei para 200 amigos. O outro jogo eu fiz a mesma coisa, o outro jogo... E também nunca percebi nada, nunca fui olhar isso o que é o mais acontecido. louco, porque não foi um negócio planejado, Nada, vou para frente das câmeras, vou comunicar com a torcida de São Paulo, ou vou mudar alguma coisa no São Paulo. Não, era uma coisa de amor mesmo, torcedor, é isso. E aí eu lembro que nessa época, um mês depois que eu comecei a fazer isso, eu estava na Rede TV trabalhando, um estagiário do meu lado que não sabe nada de futebol, nada, absolutamente nada. Ele estava com o computador aberto e falou assim, Barolo, você viu que tem um vídeo seu na internet, no Facebook, que tem mais de, eu não lembro até hoje se ele falou 3 mil ou 13 mil. Eu falei, impossível, porque eu só tenho 200 amigos. Aí ele falou, animal, as pessoas compartilham. Eu falei, não me ligo muito em rede social. Ele falou assim, por que você não cria um canal no YouTube? Você lembra o nome desse cara? Chama... Como é que ele chamava? Acho que é Rodrigo o nome dele. E ele falou assim, por que você não cria um canal no YouTube? E eu lembro que eu comecei a rir. Eu achei que ele estava me zoando, brincando comigo assim, tiozão, aí cria um canal no YouTube, vai, tiozão. E eu falei, velho, isso é coisa de moleque, velho. Eu tenho 50 anos de idade. Fala que deve ser mó difícil. Eu falei, você vê, eu não sei nem compartilhar vídeo no Facebook, você acha que eu vou ficar canal no YouTube? Ele falou assim, você tem uma foto sua aí? Tenho, daqui, no celular, conectou no computador, tá aqui o canal. Você tem um canal no YouTube. Como se fosse um site, só que... Tá aqui, você tem um canal. Agora, em vez de você postar no Facebook, você posta aqui, tá vendo? Enviar, isso aqui. Eu falei, tá aqui, tá bom, beleza. Esqueci. Também passou um tempo. Aí eu falei, nossa, eu tenho um canal no YouTube, eu vou postar os vídeos. E peguei os dois, tanto que eu nem sei qual é o primeiro vídeo do canal. Eu nem sei pela ordem, porque eu coloquei um vídeo que já tinha entrado, aí depois apaguei, depois eu coloquei errado. E foi. Só que aí, para minha surpresa, Antônio, o que aconteceu? Nessa época, em 2017, na grande imprensa, não existia, não existe até hoje, um São Paulino. Não existe um Avalone do São Paulo. Não existe. Não existe um Avalone do São Paulo. Dessa forma, jornalismo de futebol não existe um Neto do São Paulo. Não existe, nunca existiu. Não. Então, as pessoas na mídia tradicional... Deixa eu só te interromper que eu quero saber por quê. Eu acho será que é uma essência da torcida do São Paulo? Eu acho que uma questão de oportunidade, uma questão de momento, uma questão de fase, uma questão de... Porque, por exemplo, nessa fase que o São Paulo teve todas as conquistas, o São Paulo ainda era meio nem aí. O São Paulo não estava nem aí. O palmeirense era indignado, o corintiano era indignado. Hoje, como o São Paulino é indignado, porque as coisas viraram, as coisas mudaram. Então, eu acho que esse período de vitórias do São Paulo pode ter contribuído para isso.
E, ao mesmo tempo, o perfil da torcida do São Paulo não é esse. Mudou agora, né? Agora vem mudando. Agora tô dizendo o time mais popular do São Paulo. Né? Porque tem um ingresso mais barato, um estádio que dá para ir todo mundo e tal. E eu acho que tem esse sentimento. E aí, o meu sentimento de torcedor começou a bater, as pessoas começaram a se identificar com o que eu falava. Porque você está vendo aquilo acontecer e não tem ninguém que fala daquilo. Não tem ninguém que fala que o Lazarento não sabe acertar um cruzamento. Não tem ninguém que fala que o presidente contratou errado, está pagando uma fortuna para o jogador, ele não joga. Não tem ninguém para falar que o departamento médico é ruim. Não tem ninguém para falar na grande imprensa. E eu comecei a falar pela indignação de torcedor e as pessoas começaram a olhar e falar, cara, esse cara está falando a mesma coisa que eu penso. E aí criou uma identificação. Só que eu vou ser sincero com você, isso não é falsa modéstia, nada disso. Eu não tenho noção do que é o canal. Eu não tenho noção ainda do que é. Porque as pessoas te param na rua, assim, tipo, tiram foto. Param. E é uma coisa, pra mim, até hoje é surreal. Te assusta ainda, você fica meio, tipo... Eu vou te dar um exemplo. Eu tava na Centauro outro dia, na loja, que eu vou lá comprar coisa direto de esporte, lá em Jundiaí. Eu tô na fila do caixa com uma camisetinha pra pagar, de repente eu senti um tapa na nuca. Eu tomei um tapa na nuca. Um tapa na nuca? Eu olhei pra trás, tinham 2 vendedores da Centauro me olhando. Falei, cara, o que eu fiz, cara? Falei, você é nosso amigo, você tá todo dia na minha casa. Falei, que você dá tapa na cabeça dos seus amigos quando vocês vão na sua casa? Brincando já, né? E aí a minha esposa estava comigo, ela falou, é insano isso, porque as pessoas, como você está na casa delas e você tem um jeito de falar, eles são seus amigos, sim, eles te consideram seus amigos. Mas eu não tenho a noção, por exemplo, tem gente famosa que eu admiro, que assiste o canal que eu não tinha nem ideia. O Nazi, o cantor do Ira, por exemplo, São Paulo. que é São Paulino. Eu recebi um WhatsApp dele um dia lá atrás, né? Falou, aqui é o Nazi, eu estou assistindo o seu vídeo aqui, eu acho que concordo com isso. Cara, eu não tenho a noção que foi. Porque tomou uma proporção que eu não imaginava. A minha ideia nunca foi ter inscrito, nunca foi ter visualização. Tanto que, quando eu comecei, as pessoas que conheciam a plataforma me falavam, Valor, você tem que pedir like, você tem que pedir para se inscrever, tem o negócio do sininho, isso é importante. Aí eu falava para as pessoas, e uso esse argumento até hoje. O São Paulo tomar de 4-0 do Palmeiras numa final de campeonato. Eu vou abrir o vídeo e falar... Deixe seu like. Amigo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a me cobrar, já que eu estou na plataforma, eu quero aprender também. E eu falava assim, se inscreva no canal, gente, clica aqui ó, e ative o sininho. Só que o sininho estava aqui na tela. E as pessoas falavam, cara, você não está sabendo fazer, o sininho está falando do lado errado. Aí eu falei, tá, então não vou fazer mais, Então foi uma coisa, o crescimento foi orgânico, porque o objetivo não era esse. O objetivo era, eu sempre costumo falar, o objetivo do canal era para não morrer de infarto. Esse foi eu comecei a falar disso. Mas aí que tá, essa é a parte maluca, porque eu tenho uma história parecida com outro esporte, que no meu caso não era para não morrer de infarto. Mas o futebol americano está crescendo agora, né? Está crescendo agora, e eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo para conversar com alguém. Porque há 15 anos, quando eu estava no colegial, enfim, mais, né? Até, tô mentindo minha idade, não tinha ninguém que gostava. Então, comecei a fazer as coisas por causa disso. Não era uma coisa tipo, puta, vou ganhar dinheiro com isso, vou viver disso. Tanto que acabei indo fazer direito, acabou indo para um outro caminho. E aí o mais louco de tudo é que, como não foi uma coisa planejada no seu caso, também não vieram as frustrações. Porque nenhuma. Se 10 pessoas assistissem o seu vídeo, ou se 1 milhão assistissem, o mais importante é o amor que você tem pelo que você faz, pelo São Paulo, e colocar aquilo para fora, que era o objetivo desde o primeiro dia. Do vídeo do Facebook até agora é a mesma coisa. E só melhorou. Sabe por que melhorou? Porque assim, por exemplo, para mim, eu sou meio crianção. Eu tenho 54 anos, mas a minha mentalidade é uma criança, uma adolescente de 12, pré-adolescente. Então, eu tenho eu vibro muito com as coisas que eu vivo. E o São Paulo é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Depois eu te explico por que o São Paulo é tão importante. Mas eu vibro com cada camisa que o São Paulo lança. Eu vibro com cada vez que eu entro no estádio. É um sentimento mesmo. Então, eu transformei a minha vida profissional num prazer extremo. É claro que tem momentos muito difíceis, porque também esse é o lado ruim. A gente não está falando do Real Madrid. Eu não estou cobrindo o Real Madrid. Eu não estou falando do Real Madrid. Eu estou falando do meu time do coração. Se o Real Madrid perder, perdeu. Vou analisar e tudo mais. Então, como eu sou crianção, eu me envolvo muito e sofro muito. Isso eu tenho vergonha de falar, porque não é bacana falar. Eu sofro muito, visceralmente com a derrota. Uma derrota do São Paulo acaba com a sua semana. Faz mal. Acaba com o meu dia, acaba com a minha semana, acaba com tudo. E não gosto de ser assim. Eu gostaria de ser de um jeito diferente. Só que, ao mesmo tempo, eu olhei para mim e falei, eu sou assim. Não dá para mudar, eu não consigo mudar. Eu já tentei, mas não dá para mudar.
E eu pago o preço. Só que, ao mesmo tempo, o São Paulo joga amanhã, eu vou assistir o jogo do São Paulo no estádio, é um trabalho. E se eu não estivesse trabalhando com isso, eu estaria lá, assistindo do mesmo jeito. Então, para mim, eu consegui unir as duas coisas, unir o amor que eu tenho pelo clube, pela instituição, com o esporte que eu amo, com a profissão que eu amo. Então, o momento da minha carreira hoje, que mudou completamente por causa da plataforma, né, por causa da internet, mudou completamente e eu vivo o momento mais feliz da minha carreira desde que eu larguei tudo para cuidar só dos canais. Claro que tem o ônus e o bônus, né? Tudo são flores, mas hoje eu me sinto muito mais realizado profissionalmente porque eu trabalho do jeito que eu gosto, com o que eu gosto. E para mim o mais fácil de tudo, e talvez seja esse o segredo do meu canal ter uma certa relevância, é que é muito fácil ser eu mesmo. Não tem dificuldade nenhuma. Então, por exemplo, quando acaba o jogo, o São Paulo ganhou ou perdeu, eu não preciso pensar, eu vou ter que agradar o Tony, eu vou ter que agradar a KTO, eu vou ter que agradar o Casares, o presidente do São Paulo, eu vou ter que agradar o Calério, o centroavante. Não. Eu tenho que falar aquilo que eu sinto. Vai desagradar e vai agradar. Mas é fácil. Na medida que o canal foi crescendo, obviamente foram surgindo comentários em live, etc. E é impossível agradar todo mundo. Impossível, não tem como, ainda mais com o alcance que você tá. Teve alguma vez que você fez algum comentário, algum pós-jogo, que você mudou de opinião, não porque depois você achou que estava errado, mas porque você viu que aquele caminho ia desagradar o público? Jamais, jamais. Tanto que eu pago preço alto por isso. Qual? Eu vou te dar um exemplo. No jogo São Paulo e Bahia, o São Paulo venceu por 3-1 no Campeonato Brasileiro de 2024. Venceu por 3-1, eu estava no estádio. O Caleri, que é o principal jogador do São Paulo, um dos principais jogadores do São Paulo, ele estava numa fase ruim, sendo criticado por parte da torcida. E esses jogadores de hoje, não só ele, eles não gostam de críticas, eles só querem o elogio, eles só querem o bônus de ser jogador de futebol. O ônus eles não querem. Ele fez um gol, estava 2-1 o jogo, ele fez o terceiro gol que foi anulado, ele pula a placa de publicidade, eu estava no setor de imprensa, ele vai para o lado, assim onde eu estava, e manda a torcida calar a boca. Ninguém viu isso, porque ele fez no escuro ali embaixo. Eu vi. Quando acabou o jogo, eu estava feliz da vida que o São Paulo tinha vencido por 3-0. Só que eu falei, eu tenho que falar que ele mandou a torcida calar a boca. Eu podia ficar quieto e falar, eu não vou arrumar uma treta. Porque hoje o Caleri é o maior ídolo do São Paulo. Eu não vou arrumar uma treta com a torcida. Primeiro que o São Paulo ganhou. Depois, o cara é o maior ídolo da torcida. Então, eu, que já sou considerado um cara crítico, que enche o saco, chato, em vez de comemorar, eu vou criticar o melhor jogador do time só porque ele mandou a torcida calar a boca. Só que na minha cabeça, isso não existe, um jogador mandar a torcida calar a boca. Não existe. A gente que paga o salário desses caras. Esse cara só joga no São Paulo e ganha quase 1 milhão por mês por causa da torcida. E eu gravei o vídeo e falei, gente, eu estou muito feliz, o São Paulo jogou muito bem, mas no final do vídeo eu quero dar um recado para um jogador. E falei todo o vídeo, escrevi, comentei tudo, o jogo normalmente, e no final eu falei. Eu critiquei a postura dele. Falei exatamente o que eu estou falando, que é a torcida que paga o salário. Eu fui massacrado na internet, massacrado. O meu nome entrou lá no X, não sei o quê, massacrado, porque o São Paulo tinha vencido e eu era o único cara do mundo que estava criticando um ídolo. O jogador não se pronunciou, porque na internet, no Instagram, por exemplo, começaram a divulgar, porque depois que eu falei e gravei o vídeo, começaram a divulgar fotos dele comemorando o gol, trechos da comemoração dele antes dele colocar a mão na boca. E essas páginas que são criadas misteriosamente, dizendo, estão falando que ele mandou a torcida calar a boca. Onde está a torcida dele mandando a torcida calar a boca? E eu consegui um vídeo dele mandando a torcida calar a boca. No dia seguinte eu falei, tá aqui o vídeo, e mostrei o vídeo. Ele faz assim, pra torcida. E teve gente que falou que era um gesto que ele põe o dedo no nariz. Teve gente que falou isso. Então eu pago o preço. Teve alguma vez que aconteceu o contrário, de acusarem que você estava passando pano para alguma situação de São Paulo? Passar pano... Eu acho difícil, mas eu acho importante perguntar, então, porque... Sabe por quê? Tem alguns jogadores que eu tenho muito mais carinho do que outros. Então, houve algum tipo, esse cara é protegido do Barolo? Não, ao contrário. Esse cara é perseguido do Barolo. O Barolo persegue. Sabe por quê? Eu sempre deixei muito claro. Eu torço por todos esses caras. Eu tenho camisa de todos eles. O nome nas costas. Eu compro de colecionador. Eu gasto uma bica para isso. Eu gasto muito dinheiro com isso. Torço por todos eles. Só que eles são menores que o São Paulo. Nenhum deles é maior que a instituição. E outra coisa. Hoje, a gente tem esse grupo de jogadores, treinadores e dirigentes. Daqui a 2 anos, 3 anos, nenhum deles está mais lá. Eu vou continuar.
Então, para mim, esses caras estão de passagem na instituição que eu amo. Vou torcer por todos eles enquanto eles estiverem lá. Quando eles deixarem o clube, para mim não me interessa onde eles estão, o que eles estão fazendo, não me interessa. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Eu gosto do Caleri, por exemplo. Adoro o Caleri. Já cansei de elogiar o Caleri. Só que nem o Caleri tem direito de mandar a torcida do São Paulo calar a boca. Nem o Rogério Ceni tinha e nunca fez isso. Imagina qualquer outro jogador dessa geração. Você era diretor do Mesa Redonda nos anos 90. A gente tinha uma figura corintiana icônica no programa, ainda tem, Chico Lang. O Avalone, jornalismo, futebol clube. Palmeiras, obviamente. E você era diretor em São Paulino. Tinha algum tipo de atrito entre vocês três na mudança de pauta? Todo dia, toda semana tinha. Porque se não fosse por mim, não falava do São Paulo o programa. Era só Corinthians e Palmeiras. E o Santos ali de vez em quando, a Portuguesa de vez em quando. Então a minha briga era para colocar pesos iguais com a relevância de cada time. E o momento, porque o momento é muito importante. A gente estava conversando... O momento do São Paulo talvez fosse o pior na época, né? Exato. Não, a decadência do São Paulo começa ali. 95, 96. Que a época começa a torcer pro São Paulo com começa a cair, depois sobe de novo, em 2005 tem, né? 2008, depois cai 2004 de novo. E depois isso. Mas ainda tinha naquela época, nos anos 90, ainda tinha aquela aura do campeão mundial, a aura do Tele Santana. Não existia uma revolta, entre aspas, do torcedor. Não havia uma necessidade iminente de mudança. Temos que mudar. Não. E talvez tinha a desculpa da reforma do Morumbi também. Mas assim, tudo, na verdade, nada incomodava muito. Foi campeão faz pouco tempo. O Corinthians não tem Libertadores, o Palmeiras também não. O Corinthians não tem estádio. Era uma outra época. E o São Paulino era um cara meio... acabou, perdeu esse campeonato, mas já ganhamos o outro. Ano que vem a gente ganha de novo e ganhava. Então não era uma coisa muito... Não tinha esse fervor. O corintiano e o palmeirense tinham. O Corinthians sempre teve, né? E com o Avalone, o Palmeiras sempre teve. Então, a minha briga era por isso. Eu falei, gente, vocês precisam falar do São Paulo. O São Paulo ganhou, o São Paulo foi campeão, o São Paulo perdeu, o São Paulo não é primeiro bloco, porque existia até um meme na época, né, que nem era, chamava meme. Era primeiro, o Raulino falava, primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro bloco Palmeiras, quarto bloco Corinthians, quinto bloco, se der, a gente fala do São Paulo, do Santos, da Portuguesa. Mas tinha brigas no bom sentido, né? Eu insistia para que eles convidassem o jogador do São Paulo, presidente do São Paulo. Teve um presidente, que eu não vou me lembrar o nome, que ele me chamou na sala VIP uma vez para agradecer. Ele falou assim, eu sei que você é São Paulino, eu só estou aqui por sua causa. Eu falei, só está aqui por minha causa, presidente. Só está aqui porque senão você não vinha. Para falar do São Paulo, você não vinha. Então tinha... Mas eu acho que acabou contribuindo para o crescimento do programa. Porque as pessoas já estigmatizaram muito que era o palmeirense e o corintiano. Porque só era o palmeirense e o corintiano. Não tinha espaço para mais ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu também consegui colocar um pouco de São Paulo. E você foi diretor do programa, eu acredito que sim, até pela pesquisa que a gente fez, etc., mas você confirma, num dos momentos mais tensos, talvez, da televisão brasileira disparado, que foi um atrito, vamos colocar dessa forma, entre o Milton Neves e o Avalone. Como que foi estar dirigindo esse programa? Era você o diretor, em 97? Sim. Os bastidores desse programa precisam ser contados. Toda vez que eu conto essa história, toda vez que alguém toca nesse assunto, eu conto a história do bastidor. Naquela época, o Avalone ele teve um problema de saúde muito sério. Ele teve falta de lítio, que é um problema que desestabiliza você emocionalmente. Você fica completamente desestabilizado emocionalmente. Você perde um pouco a noção das suas emoções. E ele estava naquele momento. O que aconteceu foi o seguinte. O Milton Neves fez que é um grande publicitário, que tem uma história maravilhosa no jornalismo esportivo. Ele teve um evento no Corinthians que o Milton Neves apresentou. Ele apresentou o evento. E a gente exibiu a matéria no Mesa Redonda. Quando a matéria volta para o Avalone, ele fala assim, Milton Neves no Corinthians? Bom, eu não faria. Ele fala isso. Eu não faria. Porque o Milton é santista. Não, e assim, peraí, você está fazendo pro clube? Tá, entendi. Eu não faria. E o Milton Neves, que também nunca se deu com a Avalone, uma história passada, o Avalone teria vetado a participação do Milton Neves como comentarista do Mesa Redonda, uma história de rusga deles antiga. Nunca se deram bem, assim, nunca foram amigos, nunca se deram bem. O Milton Neves se sentiu incomodado com isso, ele achou que houve uma insinuação de corrupção, que o Milton Neves estaria se vendendo para participar, não sei o quê, e ele pediu direito de resposta no programa. E o Milton Neves tinha acesso aos superintendentes, à cúpula da TV Gazeta, e conseguiu o direito de resposta. Só que aí o Avalone, ele sugeriu um debate, ele queria debater com o Milton Neves.
sobre vários outros assuntos, sobre futebol, porque tinha uma briga deles para saber quem sabia a escalação do Vila Churupita de 1930, e tinha uma briga entre eles, era uma coisa de criança, assim, de criança. E o Avalone estava com problema de saúde. Então isso interferiu demais nessa semana, porque foi a semana pré-debate. Então ele pedia a trilha sonora, ele levantou um monte de assunto do Milton Neves, ele se preparou como se fosse, como político se prepara. Como se fosse um debate político para mesmo. uma guerra, não era para um debate, era para uma guerra. E ele falava o quê nos bastidores? Isso, que é uma guerra. Que é uma guerra. E eu lembro que fala para ele, Avalone, para com isso não vai te levar a nada. Eu falei, sabe o que você faz, Avalone? Vou falar o que você tem que fazer. Ele chega, você fala, o Milton Neves está aqui, direito de resposta. Ele vai falar 3 minutos. Você fala, obrigado, agora só pode se retirar. É isso, acabou. Você não vai dar nenhum valor porque ele vai falar. Ele vai dar o direito de resposta, que é o direito dele, que ele conseguiu, então ótimo, vai dar o direito de resposta. E você não rebate. Agora só pode se retirar. Pronto, acabou. Não vai ser assim, a gente vai debater. E aí, quando entrou no ar, aconteceu aquilo, tem no YouTube, é uma coisa... Tem completo no YouTube. E eu estava no switcher, na cabine de comando, com o Avalone completamente... E o programa era ao vivo. Ao vivo. Completamente fora de si para qualquer orientação. Eu lembro que a única coisa... Você falava no talk, ele estava com ponto? Sim. E sempre. ele simplesmente seguia a vida. E eu lembro que o único momento que eu interferi mais diretamente foi quando o Milton Neves pediu para alguém ligar no programa, deu o telefone para um produtor e falou, liga para esse cara entrar ao vivo aqui. Aí o produtor foi ligando, eu falei, tá ligando para quem? Você é louco? Esse cara vai chamar um bandido, vai xingar a gente no ar. E aí depois era o vice-presidente do Palmeiras, acabou tendo uma discussão. Mas quando acabou o programa... Isso que eu queria saber, e o depois? Porque eu vi inteiro, mas e o depois? Quando acabou o programa, a gente não tem a repercussão. Não tem rede social na época. Só que todo mundo... Eu lembro que a gente estava na garagem do prédio da Gazeta esse dia, constrangidos. A gente estava se sentindo mal. Eu lembro que eu estava me sentindo mal. O Avalone foi embora, eu fiquei conversando com outros integrantes ali, os produtores, a gente estava meio constrangido. Anos se passam, o Avalone, nessas conversas que a gente teve depois que eu saí da Gazeta, ele falou para mim, devia ter ouvido o que você falou. Eu me arrependo muito daquilo. Me arrependo muito daquilo porque não era eu ali. Eu estava doente, eu não estava. Ele falou, você me avisou, eu sei que você me avisou. E no final das contas é um debate que ninguém ganhou. Exatamente. Quem perdeu foi o programa. Eu falei para ele, quem perdeu foi o programa. Vocês dois perderam muito, mas o programa perdeu mais. Mas... Qual que é? Essa é uma lembrança ruim, claro, mas... Qual que é a lembrança que você tem com mais carinho da época que você foi diretor do Mesa Redonda? Cara, você sabe que a gente tem essa coisa de audiência, hoje, né, muito mais propagada do que era antes. Mas a gente tinha, eu e o Avalone, pessoalmente, a gente tinha uma obsessão por audiência. E a gente tinha um monitor de audiência que mostrava minuto a minuto. Eu me apaixonei por aquilo naquele momento, na primeira vez que instalaram aquilo lá. E a gente tinha programas concorrentes, né? Era o Cartão Verde, da TV Cultura, o Super Técnico, depois com o Milton Neves. Então a gente usava, eu e o Avalone, a gente montava várias estratégias para conseguir, porque o Mesa Redonda era o líder de audiência. Então a gente elaborava várias estratégias para conseguir vencer esses caras na audiência. E a gente conseguia sempre. Então, desde estratégias banais, assim, por exemplo, a gente tá ganhando do Cartão Verde. O Cartão Verde vai para o intervalo? A gente não vai, porque o público vai migrar para nós. A Band saiu com o Super Técnico, tá no break, a gente não vai, segura um pouquinho. Essas estratégias. E ao mesmo tempo, a gente teve momentos muito bacanas no programa, assim. Eu tenho uma história com o Rogério Ceni que é muito bacana desse bastidor. O Rogério Ceni foi afastado, eu não me lembro o ano, que eu sou péssimo para a data, porque ele teria supostamente simulado uma proposta de um clube da Inglaterra. O Arsenal, não é? O Arsenal. E o presidente do São Paulo, na época, que eu também não lembro o nome, que era tão irrelevante que eu não lembro o nome, afastou o Rogério durante 30 dias. Depois de 30, o Rogério não era campeão de nada, estava no começo da carreira, mas já era um nome forte no São Paulo. 2002, 2003. Por aí. Já tinha sido campeão e feito gol em final. E aí, no dia que o Rogério Ceni ia voltar, eu falei, Avalone, vamos trazer o Rogério Ceni para cá? Vamos convidar ele? E vamos fazer uma reportagem sobre o Rogério Ceni, a volta dele, porque a torcida gosta muito dele. Vamos, Avalone, São Paulo, Rogério Ceni, um nome importante. Tá, o Rogério Ceni foi no programa, fizemos uma matéria, a torcida ovacionou, ele jogou super bem e tal. Ele estava no programa, eu estou no suíte, na cabine de comando, ele está no programa, entra a reportagem. Quando entra a reportagem, o Avalone, que sempre foi muito generoso, falou assim, Rogério, quem pediu a sua vinda para cá e quem pediu essa matéria foi o diretor do programa, chama Rogério Barolo, que é São Paulino, ele que pediu. Então eu só estou te avisando, porque, né? Aí eu apertei o ponto, falei, obrigado, Avalone, por você ter falado. Quando voltou, o Rogério Ceni falou assim, eu queria agradecer muito ao diretor do programa,
porque nesse momento todo mundo virou as costas para mim, então eu agradeço muito. Acabou o programa, eu não tinha o hábito, como eu não tenho até hoje, de me envolver com o jogador, de ir lá... Para poder criticar depois se precisar, Exatamente. Né? Na segunda, isso foi no domingo, na segunda-feira, meu produtor foi fazer o treino do São Paulo, já para combinar o outro jogador para outra semana, e voltou com uma camisa suja de terra, de barro, do Rogério Ceni, de treino. Falou, o Rogério Ceni te mandou. Falou, deu o seguinte recado para mim, o produtor falou, entrega para o Barolo e fala o seguinte para ele, só fala isso para ele assim, eu nunca mais vou esquecer o que ele fez por mim. Eu nunca mais vou esquecer. Beleza, me deu a camisa. Se passou um tempo, que eu não sei exatamente quanto tempo, o assessor de imprensa do Rogério Ceni foi trabalhar na TV Gazeta. Ele trabalhava como assessor do Rogério, Zé Diniz, que é meu amigo, um grande amigo até hoje, foi trabalhar na TV Gazeta. E ele falou, Barolo, o Rogério Ceni tem um respeito por você enorme e uma gratidão enorme pelo que você fez. Que foi, para ele, foi... Eu falei, mas não fiz nada. O negócio estava meio evidente, que você tinha que trazer o cara, até para ele se defender, até porque ninguém ouviu o lado dele. E ele falou que ele ia te conhecer. Aí eu conheci o Rogério. Foi o único jogador, acho que eu tive um pouco mais de convivência. Assim. Foi comer pizza junto. Quando acabavam os jogos do São Paulo, a gente ficava esperando o Rogério no vestiário. A gente saía do vestiário, pegava o carro do Rogério no estacionamento, ele deixava a gente no nosso carro e falava do jogo, e falava de futebol. E durante esse tempo, eu como diretor, e a gente teve esse contato e esse respeito, porque depois de mais de 20 anos, eu já com o canal, o Zé Diniz, o assessor, que não é mais assessor dele, falou, o Rogério Ceni assiste seus vídeos direto. Ele concordou com isso, ele mandou te avisar isso, ele pediu para falar isso, ele falou não sei o quê. Então até hoje eu tenho a camisa e até hoje eu tenho essa história com o Rogério. Teve um outro momento muito bom também, que nas embaixadinhas do Edilson, que a gente deu, eu lembro na época, eu lembro exatamente, 13 pontos de audiência. Eu estava assistindo esse programa. Que para a TV Gazeta, hoje 13 pontos não, é muito. 13 para a TV, e eu lembro que eu saí do Suí, quando piscou a telinha e passou para 13 pontos, eu gritei no ponto e saí no corredor gritando que estava dando 13 pontos. Foi a maior audiência da história do Mesa Redonda desse programa. Porque o Edilson entrar por telefone, acabou não entrando. Então, esses momentos todos que são, para quem é bobo, é um negócio besta. Mas para mim, como o cara que está vivendo aquilo com a intensidade que eu vivia, aquele programa com a intensidade que eu vivia, com a parceria que eu tinha com o apresentador do programa, que era uma coisa... Cada vitória a gente saboreava muito. Cada vitória, cada surra que a gente estava no cartão verde, cada espancamento do super técnico de audiência, a gente vibrava muito. E isso para mim foi um marco na minha carreira e eu guardo isso como uma das lembranças mais legais que eu tenho da minha carreira de jornalista. Como eu estava falando, eu era criança, nos 90, e eu assisti, se o Palmeiras perdesse, o Corinthians também com o Chico Lang, até pelos palpites que o Chico dava, Corinthians 5, mas você queria, mesmo torcendo para outro time, você queria ver a reação do Avalone com uma derrota do Palmeiras, porque é como se fosse um amigo seu que torce para o Palmeiras. Eu acho que isso que é legal no futebol. E é uma coisa que é muito do futebol, ter vários times rivais da mesma cidade, que você, no trabalho, na escola. É muito louco isso, porque eu tenho uma lembrança maravilhosa do São Paulo ganhando a Libertadores em 2005, mas eu tenho uma lembrança de amizade muito louca também do ano seguinte. Eu lembro a cor da camisa do Rogério, aquele azul claro, da derrota contra o Inter, porque os meus amigos vieram me zoar. Meio louco isso, mas... Que é o universo do futebol. É isso. E hoje, o seu canal também representa isso. Porque se o São Paulo ganha, obviamente, a torcida quer ver a sua alegria contagiante, mas se o São Paulo perde, aparentemente, os números são maiores. Você sabe que... É curioso você tocar nesse assunto, é importante. É claro que quando o time perde, e eu faço isso também, eu vou ver os canais, quando o Palmeiras perde, eu vou ver os meus amigos do Palmeiras, quando o Corinthians perde, eu vou ver, é natural, isso é natural. Comigo é lógico que aconteceu isso também. Só que o meu canal, ele teve um evento que aconteceu no meu canal que eu acho que tem muito a ver com esse respeito que eu tenho em relação às outras instituições. Por exemplo, no meu canal você não vai ver eu falar chupa porco, você não vai ver eu falar chupa gambá, você não vai ver isso. Porque eu acho que o cara que está lá, do outro lado, ele tem o mesmo sentimento pelo Corinthians que eu tenho pelo São Paulo. Então eu vou respeitar esse sentimento. E principalmente vou respeitar a instituição. Porque eu admiro pra caramba os rivais. E se não fosse eles, a gente não seria nada. Então, isso não é demagogia, não é fazer média, porque eu não preciso. Não é de jeito nenhum. E com o São Paulo, na fase ruim, todo mundo vinha me ver puto, né? Todo mundo vinha me ver transtornado com a derrota.
Ao mesmo tempo, quando não existia esse desrespeito, os próprios torcedores rivais começaram a se identificar comigo e falar, pô, aqui do Corinthians também acontece isso, pô, no Palmeiras também acontece isso. Quando o São Paulo ganhava, esses caras iam me ver feliz. Pô, vamos ver o Barolo feliz, vai. Porque eu feliz não me incomoda eles. Eles não ficam incomodados com a minha felicidade. Porque a sua felicidade é pelo São Paulo, não é porque o Corinthians está mal. Chupa, porco, isso aqui, porque isso, eu tô feliz pelo São Paulo. Então o cara falava, vai, vou lá, vou o Barolo feliz. E aí aconteceu muito, uns tempos atrás, muitos tempos atrás, agora já está mais normalizado, eu ser acusado por quem, sei lá quem, mas por quem não gosta, ou por quem não tem capacidade de fazer, ou por quem gostaria de fazer e não consegue, ou porque tenta fazer e não faz mal, eu ser acusado de me dar bem com a derrota do São Paulo. Porque o meu vídeo tinha mais visualizações quando o São Paulo perdeu. De ficar feliz porque o São Paulo perdeu. Eu fui acusado de torcer contra o São Paulo para ter mais visualizações. O que eu explico para essas pessoas é o seguinte. O São Paulo perde, eu tenho 50 mil visualizações, vamos supor. O São Paulo ganha, eu tenho 40. Eu perco 10 mil visualizações. Vamos fazer uma média, chutando por baixo. Tá bom, beleza. Esses números são importantes? Não. 20%. Outra coisa. Eu já cansei de ouvir de empresário, cansei de ouvir. Eu não vou anunciar no seu canal, porque eu não vou associar a minha imagem, a minha empresa com um clube perdedor. Eu não vou associar a minha marca com um cara que só fala de derrota. Eu não vou associar a minha marca com um cara que está sempre pistola. Eu vou anunciar no Flamengo. Eu cansei de ouvir isso, cansei. Barolo, se você fosse palmeirense, eu anunciava no seu canal. Se você fosse flamenguista, eu anunciava no seu canal. Mas isso porque o São Paulo tem menos títulos nos últimos anos comparativamente ao Palmeiras e o Flamengo? Sim, pelo momento. Pelo momento do clube. Porque Então, para a empresa pega mal se associar, não ao Barolo, mas ao São Paulo. Exato, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho anunciantes hoje que eu não faço os anúncios quando o São Paulo perde. Porque o cara que está em casa, ele associa a empresa à derrota. Pô, São Paulo, imagina eu fazendo propaganda ontem, se o São Paulo perdeu... Foi desclassificado numa competição, vou falar do copo da não sei o que tem uma... copo do São Paulo. O cara, ele associa a imagem àquilo. E eu perdi muito dinheiro pelo São Paulo estar na fase ruim. Então, quando o São Paulo ganha, que eu fico feliz pra caramba como torcedor, porque, eu vou te dar um exemplo. Quando o São Paulo joga no Morumbi, eu saio de Jundiaí, que eu moro em Jundiaí, eu saio 4 horas antes do jogo começar. Quer dizer, eu saio 5 horas, eu chego 4 horas antes do jogo começar. Então, se o jogo é às 9h45, você sai... Eu saio de casa meio-dia, 1h da tarde. Tá. E volto para casa 3 horas da manhã. Gasto um dinheiro para passar, pedágio, gasolina, gravo os vídeos, vou lá, cara feia de funcionário que não gosta de mim, passo por um monte de problema, acaba o jogo, eu gravo o vídeo, fico lá, trânsito, estacionamento, chego em casa 3 horas da manhã. Para torcer pro São Paulo perder, tem que ser muito burro para fazer isso, não tem? Tem que ser muito idiota para fazer isso. Fazer todo esse sacrifício para chegar lá na hora e falar, perde. Na verdade, tem que não amar o seu time. No seu caso, São Paulo. Exatamente. Então é aí o que acontece. E aí isso cai com o tempo, porque você não ia aguentar. Exatamente. E aí o que acontece? O São Paulo ganha, a empresa que tem o copo do São Paulo quer anunciar no canal, a agência de turismo que tem viagem para... Com o título na Copa do Brasil melhorou essa situação? Pra caramba, melhorou pra caramba. Porque foi as pessoas, querem aproveitar o momento. Então vamos anunciar lá. Qual é o canal? É o Barolo. Então vamos anunciar no Barolo. E eu tenho amigos que têm outros canais, eu distribuo para eles também. Procura esse canal, porque é legal para todo mundo. É um ecossistema que vai se mantendo assim. Sim, vê um vídeo, quer saber o que o Barolo acha disso? Exatamente. Ou outro canal, outro me chama, outro amigo me chama. A gente é muito parceiro. A grande maioria é parceiro. Claro que tem os não são, mas cada um com o seu cada qual. Então, quando o São Paulo vive um momento bom, além de mim como torcedor, é muito bom financeiramente, porque é o meu trabalho, é bom para as empresas. Que compensa mais do que 20% a menos de views. Exatamente, muito mais. O número de visualização pouco importa. O cara que vai comprar o produto que tem a marca do São Paulo, não precisa ter 50 mil visualizações, pode ter 10, vai ter um público muito maior que vai comprar do que se tiver 100 mil visualizações e os São Paulinos estão bravos porque o São Paulo foi mal. É um cálculo meio óbvio, mas as pessoas... Eu para fazer essa entrevista com você, eu assisti vários vídeos, eu costumo assistir até por torcer pro São Paulo, sempre falei isso abertamente, todos os times que eu torço, até como um compliance, muitas vezes, das pessoas saberem que eu estabeleço limites, que eu brinco que é o CPF e o CNPJ. Mas eu vi um comentário que eu falei, eu vou perguntar isso para ele, que foi o seguinte: esse canal só tá estourado porque o São Paulo tá assim, se fosse em 2008 eu queria ver.
Eu acho que se fosse 2008, eu estaria muito mais feliz, não importa se o canal estava estourado ou não. Eu estaria muito mais feliz como torcedor. Eu daria tudo para voltar para 2008 e ter o canal com 10 mil visualizações. Daria tudo. Porque, primeiro, financeiramente, ia ser muito melhor para mim. Com certeza ia ser muito melhor. Ia ter muito mais parceiro querendo anunciar no canal. E eu estaria muito mais feliz como torcedor. Agora, se esse cara quer acreditar que eu estou torcendo contra, que o São Paulo, o canal só é o que ele acha que é, que eu também não sei o que ele acha que é do canal, porque o São Paulo está perdendo, é um direito dele pensar isso. E é o meu direito de achar que ele é um imbecil, achar que ele não tem noção do que ele está falando. Mas opiniões são opiniões. Você já foi acusado de algo injustamente nesse aspecto? Que Cara, te machucou? Eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi cedo a lidar com esse tipo de comportamento. Eu costumo falar o seguinte, se eu postar agora no Instagram uma folha de alface, agora, tirar foto de uma folha de alface e posto lá, alguém vai comentar, pô, que legal, o Barolo tá fazendo dieta, tá gordinho mesmo, tá fazendo dieta, que legal. Alguém vai postar, que imbecil, tanta coisa importante, e o cara vai postar a folha de alface. Não vai falar da derrota ontem? E vai ter alguém que vai falar, sabia, é palmeirense, é verde, alface. Então eu não vou agradar, não adianta. Vai ter alguém que vai falar alguma coisa. E às vezes eu me comunico mal. Então eu quero dizer uma coisa e a pessoa entende outra. Então o cara está me acusando de uma coisa e isso eu me culpo porque eu não soube comunicar. E eu falo, caramba, eu pequei aqui, porque o cara interpretou um negócio por causa daquilo que eu falei. Uma frase errada, o cara interpretou e eu estou querendo dizer completamente diferente. Mas o que me deu, o divisor de águas para mim foi o seguinte. Quando minha mãe morreu, a minha mãe morreu com 81 anos. Ela estava velhinha, meio doentinha, mas ela morreu meio de repente. Ela morava no interior com a minha irmã e eu já tinha o canal, já estava no segundo ano do canal, terceiro ano do canal, segundo ano. E ela morreu de repente e eu estava no SBT na época, eu fui para Tatuí, no interior, enterrei minha mãe e voltei no dia seguinte. Enterrei, fiquei 2 dias lá e voltei no dia seguinte. E eu não ia falar nada, só que aí as pessoas viram na rede social e começaram a falar, a mãe do Barolo faleceu, a mãe do Barolo faleceu. E eu gravei um vídeo quando eu voltei para explicar a minha ausência e o que tinha acontecido. E falei, gente, aconteceu isso, minha mãe faleceu, difícil pra caramba, ela morreu de repente, e eu enterrei minha mãe ontem. Então não tinha vídeo, mas agora a gente vai continuar, porque eu acho que também vai me ajudar. E teve gente que comentou, bem feito, sua mãe morreu, porque aí você para de falar merda do São Paulo. Teve gente que comentou isso. Quando eu vi esse tipo de comentário, quando você vê isso, porque a foto do cara lá, porque tem os covardes, né? Os covardes também xingaram, mas tinha um que tinha foto do cara. Bem feito, sua mãe morreu, você para de falar merda do São Paulo. Aí eu falei, cara, eu tenho 2 caminhos aqui. Ou eu largo tudo, porque eu não tenho capacidade de lidar com isso, ou eu vou olhar para esse cara como um coitado e vou estudar um pouco mais quem é esse coitado. Eu escolhi a segunda opção. E fui estudar quem é o coitado. E quem é esse coitado? O coitado, esse tipo de gente que faz isso, é uma pessoa... você pode perceber, profundamente infeliz. É uma pessoa profundamente infeliz. Eu já tive a curiosidade de entrar nas redes sociais dessas pessoas. Sabe como é a maioria das redes sociais? O cara tem um perfil no Instagram com 50 fotos, 50 selfies. Ele no espelho, ele no estádio, não tem um amigo, não tem família, não tem cachorro, não tem nada. Essas pessoas são, e eu percebi que dentro desse grupo de gente doente, de gente que comemora a morte da mãe do outro, gente que torce para eu morrer, já fui ameaçado de morte várias vezes, de tomar tiro na cara várias vezes. E tem o tipo de pessoa que está desesperadamente chamando a sua atenção. É um cara que traído pela mulher, é um cara que o filho não respeita, é um cara que o patrão humilha, é um cara que não tem nada. E ele vai querer... Ninguém dá bola para esse cara, ninguém dá bola para a existência dele. Ele vai querer chamar atenção de algum jeito. A mulher ele não pode, o filho ele não tem coragem, o patrão muito menos. Ele vai na internet. Ele quer a sua atenção. Alguma vez, pessoalmente, você... Jamais. Você foi alvo de um xingamento? Jamais. Ou Jamais. Tirando esse tapa carinhoso dos vendedores da Centauro, claro. Jamais. Pessoalmente, nunca, na internet, já aconteceu. Pessoalmente, nunca veio te cobrar. O que você falou do Caleri, seu... Jamais. Nunca. Nem de outros clubes, nem do São Paulo. Então, eu sei lidar bem com essas pessoas hoje. Eu sei lidar. E a maneira que eu lido hoje é não dar atenção. Eu não dou atenção. Eu não respondo. Eu vou responder para o cara que vibrou... Eu já respondi muito. Sabe o que eu fazia antes? Era uma terapia. Por exemplo, eu recebia uma multa. Ficava pistola.
Aí falava, vem cá, vou pegar o Instagram. Aí eu abria lá, pegava me xingando. Aí é esse mesmo. E devolvia xingando só para extravasar a raiva. Eu falei, puta, que idiota, né? Não tem sentido fazer isso, que coisa besta. E ao mesmo tempo, eu fui desenvolvendo uma técnica que é assim, uma percepção, não é uma técnica, uma percepção que é o seguinte. Você pede lá, você abre meu canal. Você falou desse cara que comentou de 2008, não sei o quê. Tem esse cara, mas tem 50 que falaram, pô, que legal o seu trabalho. Pô, que bacana. Se eu vou responder para esse cara, eu tô dando atenção para esse imbecil. E é injusto com os outros. E os outros 50, velho, eu não tô nem olhando para eles, nem falando com eles. Eu tô falando com o imbecil aqui, que acho que 2008. Não, velho, não posso dar atenção para esse cara. Esse cara não merece a minha atenção. E pegando esse gancho, teve algum momento que você se sentiu ao contrário, em vez de ser tomar pancada, mas que você sentiu que não era só você que era visto como amigo, que entrava na casa das pessoas, mas que você se sentiu abraçado pelas pessoas? Teve algum momento que você... Teve um momento muito marcante no ano retrasado. Eu sou casado há 3 anos. Eu estava junto com a minha esposa há 8 anos, ela é de Jundiaí, por isso que eu mudei de vida, fui para lá. No nosso primeiro ano de casamento, ela descobriu um câncer. Ela teve um câncer no intestino. E eu estava com o canal, já estou trabalhando normalmente, 2 anos atrás. E ela teve que fazer cirurgia de emergência, foi um momento muito difícil e eu tive que, no meio disso tudo, administrar tudo, do canal, foi um momento muito difícil. E ela tinha que fazer uma cirurgia de urgência, que a gente constatou o câncer e ela foi fazer a cirurgia de urgência... Quanto tempo depois? 40 dias depois. 40 Era uma dias. correria contra o tempo. Eu vou te contar a história. Ela foi fazer um exame de rotina e ela falou, vai comigo que o exame dura meia hora. Aí eu fui, 1 hora, 1h30, nada no consultório, 2 horas, nada. Sai um médico e fala, o que está com a Érica? Um pouquinho. Olha, sua esposa está com câncer maligno no intestino. Desse jeito. Sua esposa está com câncer maligno no intestino. Nós temos que fazer uma cirurgia urgente nela. Aí eu lembro da só minha perna amolecer e ao mesmo tempo eu levantar e falar, tá, e agora? O que é? A cirurgia? O que é exame? Ele falou, então, exame assim, são mais de 40 exames, o plano não vai encher o saco, você vai ter que brigar. A minha vida mudou, porque eu lembro que todos os dias eu acordo de manhã, quando eu sento na cama, eu faço uma oração agradecendo de estar vivo e falando, pô, que seja um dia legal e tal. Eu fiz aquela oração de manhã. A minha vida era de um jeito. Quando eu vou fazer a oração da noite, que é o contrário, quando eu vou agradecer, a minha vida tinha mudado completamente. E na semana da cirurgia, o São Paulo teve um jogo no Morumbi contra o Bragantino e ganhou por 3-0. E eu falei, eu ia ficar a semana inteira sem vídeo. Porque eu ia operar, eu quero que se dane o vídeo, vou cuidar da minha mulher. E eu, no vídeo, eu falei, gente, antes de dar as notas, eu quero falar uma coisa para vocês. Contei a história. A minha esposa foi diagnosticada com câncer, ela está em grau avançado, ela tem que fazer uma cirurgia de urgência. E eu vou ser sincero, eu falei no vídeo, eu vou ser sincero. Eu estou usando isso para avisar que não vai ter vídeo, mas também estou pedindo força. Estou pedindo energia de vocês, porque eu acredito muito nisso. Chegaram 15 mil comentários. 15 mil? 15 mil comentários. Força, a sua mulher, o nome dela tá com pastor tal, tá no centro de Umbanda, tá no... Eu não sou de falar. Tá na igreja, tá... E eu mostrei para ela. Falei, vem aqui ver. Então, eu costumo agradecer as pessoas porque eu acho que... E ela se recuperou, ainda tá, né? Porque o câncer tem um estágio, 5 anos. A cirurgia deu certo. Deu tudo certo. E eu costumo falar o seguinte, que muito desse sucesso foi por causa da energia dessas pessoas. O cara que não me conhece, o cara que não sabe quem eu sou, o cara que não sabe da minha vida, não conhece a minha mulher. O cara chegou pro pastor dele, deu um nomezinho dela lá e falou... Então, respondendo a sua pergunta, esse momento talvez tenha sido... E logo depois tem um jogo que o São Paulo passa na semifinal da Copa do Brasil, não lembro nem que competição que era, Sul-Americana, e eu gravo um vídeo e agradeço e falo do São Paulo e começo a chorar que nem um maluco, porque tinha uma carga toda de peso durante todo esse tempo. E quando eu falo do São Paulo, já emendando, quando eu falo do São Paulo, por que o São Paulo é importante? Que eu já escutei assim, pô, ridículo, velho desse envolvido com o São Paulo. Eu sou um time de futebol, é só um esporte. Não é só isso. E eu falo o seguinte, primeiro não é só isso, quem sabe, quem gosta sabe. E outra coisa muito importante, cara, é assim, o São Paulo tá comigo a vida toda. O São Paulo esteve comigo quando meu pai morreu.
O São Paulo foi uma válvula de escape para mim, porque eu enterrei meu pai na sexta-feira, no domingo tinha jogo, e de alguma maneira eu ia pelo menos ver o resultado. Eu tinha que cuidar da minha mãe também, que ficou viúva. O São Paulo estava comigo quando eu fiquei desempregado e na minha geladeira tinha uma Doriana e uma garrafa d'água. O São Paulo, eu não ia no estádio porque eu não tinha dinheiro, mas eu assistia o jogo da TV aberta quando passava, estava comigo lá. O São Paulo estava comigo quando minha mãe morreu. O São Paulo estava comigo quando minha esposa teve câncer, cara. Estava comigo, o canal estava comigo. Eu não tinha tido essa energia se não fosse o São Paulo, se não fosse o canal. Então, é muito importante para mim a instituição, velho. A instituição São Paulo Futebol Clube é muito importante para mim. Os jogadores que estão lá são importantes, mas menos. O presidente está lá, importante é menos. O São Paulo é muito importante para mim. Porque ele está comigo a vida toda. E durante muitos momentos que eu estava sozinho, eu só tinha o São Paulo. Então como é que eu não vou ser grato a essa instituição? Como é que eu não vou lutar pelo bem da dela, minha maneira, do jeito que eu acho correto, pelo bem dessa instituição, para poder dar um pouco em troca do São Paulo, tanto que o São Paulo já me deu. Não sei se eu consigo, sinceramente não sei se eu consigo. Eu acho até que o meu trabalho é importante, porque não só o meu, mas de quem cobra, porque eu acho que quem questiona, porque eu acho que é assim que a gente faz as coisas evoluírem, né? Não é batendo palma para tudo, que nem um idiota, uma foca adestrada, mas eu me sinto com a responsabilidade de fazer alguma coisa para dar de volta aquilo que o São Paulo me proporciona. Mas você já parou para pensar que as pessoas assistem seus vídeos almoçando, elas assistem seus vídeos quando elas estão tristes, elas assistem seus vídeos quando elas estão felizes, elas assistem quando elas estão com insônia. E no fundo, guardadas as proporções, o que elas estavam fazendo nesse vídeo, mandando essa energia, é a mesma parecido com a relação que você tem com o São Paulo? Exato. Você sabe que eu já recebi já encontrei pessoas na rua, pelo menos 20 pessoas, que falaram que os vídeos ajudaram na cura da depressão dela. Porque ela assistia de madrugada, pensando... Teve um cara que falou que ele pensava em se matar, e ele assistia os meus vídeos e ria das bobagens que eu falava, e ele foi saindo desse processo e começou a procurar ajuda, e graças a Deus estava curado. Outro dia eu fui numa loja, encontrei com um cara, o cara veio na minha direção e falou assim, eu só queria te agradecer. O meu pai morreu no ano passado, ele fazia hemodiálise, ele estava muito doente. Os últimos momentos que eu passei com meu pai, nas sessões de hemodiálise, a gente assistiu os seus vídeos. Então você aliviou muito o sofrimento do meu pai. Porque meu pai estava lá sofrendo, ele ria com você bem baixinho, fraquinho. Então eu queria muito te agradecer. Você fez os últimos dias do meu pai muito mais felizes do que se não existisse você nem o São Paulo. E você me fez também muito mais feliz. O meu relacionamento com o seu pai. Isso, pra mim, cara, não tem... Como é que você recebe isso? É por isso que eu falo que não é só esporte. Não é. São relações construídas de pessoas mesmo. O esporte, eu acho que é só uma manifestação desse amor. E não seria assim se não fosse verdadeiro. Se o seu amor, não só pelo seu trabalho, mas pelo objeto do seu trabalho, não fosse verdadeiro. E é por isso que está perdurando durante tanto tempo e só cresce também. E você sabe, cara, que eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por quem acompanha. De verdade. Eu falo que são amigos mesmo. Não só pela força que me deram nesse momento difícil da minha esposa, mas esses caras que estão lá, além de me ajudarem, né? Porque é o meu trabalho, eu preciso deles, o reconhecimento deles, o outro lado. Mas, ao mesmo tempo, esses caras também ajudam o São Paulo a crescer. Com a indignação, com a revolta, porque o torcedor do São Paulo não é só o que vai no estádio. Tem gente que acha que o torcedor do São Paulo é só quem vai no estádio. Menospreza quem assiste pela internet, por exemplo. Preciso te confessar uma coisa. Eu fui, durante muitos anos, até porque, por conta do meu trabalho com a NFL, eu perdi, entre aspas, muitos domingos que eu poderia estar assistindo futebol. E eu fui mimado, porque eu sou de 91. Eu cresço com a aura do bicampeonato da Libertadores e do bicampeonato mundial. E aí, quando eu começo a entender as coisas, São Paulo é campeão paulista em 98, campeão paulista em 2000, começa um momento de ascensão, ganha o primeiro turno de 2002, aí tem aquela tragédia contra o Santos que eu prefiro não falar sobre, tem a derrota a primeira vez que eu chorei com o esporte é a derrota da Copa do Brasil de 2000. Chorei compulsivamente. E aí vem 2004, Once Caldas, 2005, Libertadores, Mundial, que eu varei a noite antes do jogo, 2006, 2007, 2008, e aí eu acabo indo fazer faculdade, vou morar em outra cidade e tal, e começa a crescer cada vez mais uma ligação profissional com o futebol americano, e eu acho que eu me afasto um pouco do meu relacionamento com o São Paulo. E eu fui no Flow Esporte Clube,
um tempo atrás, inclusive um abraço para eles, fazem um trabalho excelente. E aí eles perguntaram de futebol e tal, e eu acabei falando que não ligo muito mais, tal, etc. E aí passou um tempo, e aí depois eu falei aquilo, mas eu falei porque eu fui autêntico, eu realmente não estava mais ligando. Porque eu não assistia mais, não me envolvia mais, e murchou aquilo. Em vez da fase de São Paulo nutrir um sentimento de revolta, de por que tá assim, meio que, quer saber, dane-se. E te falar que existir uma figura com o microfone na mão, quando, não é para ser assim. E ter esse anteparo, me despertou alguma coisa. Isso, com esse caráter que o São Paulo está começando a ter um pouco mais do ingresso mais acessível, do ambiente no Morumbi, me fez voltar a acompanhar o São Paulo como eu acompanhava quando era criança. Você sabe que uma das coisas que me deixa mais orgulhoso é quando alguém escreve ou fala para mim assim, você sabe que você me fez recuperar a paixão pelo São Paulo? Estava meio adormecido, mas você fala de um jeito sim, tão que eu comecei a ver de novo e observar. Para mim isso é a maior recompensa que tem. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, a questão não sou eu, é o São Paulo. Então, por exemplo, o cara está preocupado com a minha opinião. Não, velho, você tem a sua. É o São Paulo o foco, não é o barulho. Não, porque você falou, e eu respondo, esquece eu, velho, o que eu falei, é só a minha opinião. O problema é outro. Você está me atacando, porque você não vai na rede social do presidente cobrar, ele não contratou jogador, ele só aparece no celular tirando foto. Você não vai cobrar o cara lá, você não vai cobrar o jogador que perdeu, você vem cobrar mim. Eu não faço gol, velho, eu não cruzo na área. Eu não sou dirigente. E aí o que eu queria entender, porque rolou esse sentimento em muitos São Paulinos, eu acho, de adormecimento, que agora eu acho que está mudando. E você faz parte disso. Mas o que eu queria entender quando eu era mais novo, eu lembro que existia um assunto que era até frequente em programas de esporte, pela mudança do Campeonato Brasileiro das 10 milhões de fórmulas que a CBF inventou, mas até aquele primeiro momento que era primeiro turno, quartas de final, semifinal, final, que em 2003 vira pontos corridos e começa uma dominância muito forte do São Paulo, que o São Paulo, até pela estrutura que tinha, Cotia, CT, Refis, a figura que marca do Rogério, o trabalho do Muricy, que o São Paulo ia virar o Real Madrid, que o Campeonato Brasileiro ia virar La Liga, que ia ter 2, 3 times e que os outros iam figurar. Isso não aconteceu, evidentemente. São Paulo ganha a Sul-Americana, daquele jeito, e fica numa seca na última década inteira. Eu não vejo tanta criança mais torcendo pro São Paulo como eu via antigamente. Não tem. O que aconteceu? Essa resposta é muito... a gente precisa voltar no tempo. O São Paulo da década de 60, de 70, de 80, o São Paulo, a instituição, era formada pelos maiores nomes de São Paulo. Eu não estou falando só de grana. Os maiores empresários, os maiores médicos, os maiores políticos, os maiores advogados, todos eles faziam parte do São Paulo Futebol Clube. Todos eles atuavam no São Paulo Futebol Clube. Essas pessoas eram diferentes em tudo, tanto que eles eram destaque nas áreas onde eles atuavam e foram destaque no São Paulo. O São Paulo foi construindo essa história, o alicerce do São Paulo é esse. Tanto que tem os termos cardeais do São Paulo, né, que era a coisa mais... Com o passar do tempo, infelizmente, essas pessoas foram deixando o clube, foram morrendo, o filho já não se interessava tanto, o neto também não, essas pessoas foram saindo. Quando você vê as pessoas capacitadas saindo, a chance de entrar gente sem capacidade é muito grande. Quando essas pessoas sem capacidade entram por interesse, eu vou faturar ali, eu vou ganhar com isso aqui, eu vou ter isso aqui, esse benefício aqui, automaticamente, isso é em qualquer lugar, não é só no São Paulo, você começa a expelir quem pensa diferente. Então você se junta com a mesma galera, a mesma turma. Como eram os caras fortes, eles se juntaram e formaram o São Paulo, esses caras saíram, quem se juntou, infelizmente, não conseguiu, por falta de capacidade, estou falando de gestão, por falta de capacidade, por falta de compromisso. E quando que muda essa chave? Eu acredito que muda a partir do momento que o Juvenal Juvencio se transforma presidente. O que é curioso, porque é uma época vitoriosa. A época vitoriosa ali como diretor de futebol. Como presidente, eu lembro que na época... Você lembra o ano exato? Não lembro, sou péssimo para lembrar, mas você vai entender. Tá. Quando o São Paulo do futebol dos anos 90, que eu era diretor do Mesa Redonda, era assim.
O Corinthians tinha o Dualib, lá, o Rock Citadini, que eram uns caras folclóricos, era engraçado de ver, você ria pra caramba. O Palmeiras tinha o Mustafa, que era aquele bonachão. O São Paulo tinha o Marcelo Portugal Gouveia. Com o Juvenal, o São Paulo passou a ser o folclore. Você lembra de uma entrevista que ele deu pro Thiago Leifert, que ele fala, quer bala? Quer bala? Com um pacote de jujuba na mão, O São Paulo começou a virar anedota ali, começou a virar folclore ali. E aquilo, por vaidade, porque também tem muita vaidade, o Juvenal mandou os profissionais embora porque disse que as máquinas eram ótimas, não precisava de profissional. Então essa mentalidade... Máquinas, no caso... Os equipamentos lá que ele comprou, que hoje estão lá até hoje, estão defasadíssimos. Então, não só ele foi só o começo, porque depois dali, a gente teve gestores que... inacreditáveis. E aí essa conta veio na década passada. Inacreditáveis. Então a gente teve uma destruição. A gente teve denúncia de corrupção no São Paulo. Quando você imaginar que fosse ter denúncia de corrupção, o presidente foi defenestrado lá. Defenestrado não, mas porque ele também continua lá. Então, quando você imaginar que isso fosse acontecer no São Paulo? E aí o São Paulo virou um clube comum. Um clube comum administrado por incompetentes apaixonados. E às vezes só incompetentes, porque nem apaixonados são. Porque em clubes assim a gente tem muito conselheiro corintiano, palmeirense, porque é o cara que mora perto, que é o sócio do clube. Isso acontece no Palmeiras também, não é? Em outros clubes também. Então, essa gestão, essas pessoas, esses incompetentes, eles foram afastando os poucos bons, que tinham uma mentalidade diferente, afasta. Eu faço uma campanha, essa chapa de oposição, eu aniquilo essa chapa, ou eu bombardeio, ou eu trago para o meu lado. Como funciona uma eleição para presidente no São Paulo? Olha só como funciona o sistema democrático, que o presidente de São Paulo adora falar que é democrático. Os sócios não elegem o presidente. Não existe eleição direta? Não. O sócio elege o conselheiro. 260 são 100 vitalícios. Esses números podem estar errados, mas mais ou menos isso. E esses conselheiros elegem o presidente. Ou seja, os 22 milhões de torcedores não participam do processo. O sócio torcedor, que dá dinheiro para o clube, não participa do processo. O processo no São Paulo é comandado por 260 conselheiros, que navegam da maneira mais, você não imagina, como mais improvável possível. Então, por exemplo, tem eleições no São Paulo que não tem nem oposição, não tem nem chapa de oposição, porque são as mesmas pessoas que estão desde lá de trás. O presidente do São Paulo era diretor de marketing da gestão lá atrás, do Aidar. É o mesmo grupo político. Então, muda o nome, mas é o mesmo grupo. E esse mesmo grupo vai se perpetuando no poder. Com as engrenagens que estão em curso, os talentos que aparecem via Cotia, o poder aquisitivo que o São Paulo ainda tem, por conta de patrocinador, de torcida. Não aconteceu ainda espero que não aconteça, tá? Mas um cataclisma de uma queda para a Série B que, queira ou não, ajudou a mudar algumas coisas no Corinthians e no Palmeiras, por exemplo. O que precisa para destravar algumas questões políticas no São Paulo? Eu vou te falar, velho, eu não tenho nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Sabe por quê? Para acontecer uma mudança... Vamos imaginar que Deus permita que não, mas que São Paulo caia para a Série B. Que não vai acontecer neste ano, mas também acho que não vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte... Mas chegou perto algumas vezes. Chegou. Eu costumo dizer o seguinte, realmente, muita gente fala, fez bem para o Palmeiras, fez bem para o Corinthians. E eu acho o seguinte, você pode tomar as mesmas atitudes que o Palmeiras tomou e que o Corinthians tomou sem cair para a segunda divisão. Sim. Não há necessidade de cair para a segunda divisão. Só que eu acho que essa mudança no São Paulo só vai acontecer no dia que essas pessoas que estão lá saírem de lá. Mas se o processo é estruturado dessa forma... Não vão sair. É por isso que eu concordo muito com o Palinha, que jogou na década de 90, que a gente fez num programa de televisão, ele me chamou no canto e falou assim, Barolo, vou te falar uma coisa. Quem viu, viu. O São Paulo nunca mais vai ser o que a gente viu. E não vai ser. Porque essas pessoas não vão sair de lá. O São Paulo não vai virar uma SAF. Porque o cara que está lá não quer perder o poder. Ele não quer perder o pequeno poder. O conselheiro que faz reunião de conselho e vai protestar porque a carteirinha dele não chegou no condomínio, porque não pode mostrar para os amigos no churrasco. Essas pessoas estão lá, essas pessoas não vão sair. Você não vê possibilidade de São Paulo virar SAF nunca? Não. Com essas pessoas lá, nunca. Porque essas pessoas não vão abrir mão. Mesmo com as dívidas que o clube tem? Não vão abrir mão. O meu medo é que destruam tanto o clube que a única salvação seja vender para uma SAF a preço de banana. Esse é o meu medo. Porque
na realidade, nenhum desses caras que está lá quer perder esse poder. Porque além de incompetência, tem muita vaidade. O presidente do São Paulo é o cara mais vaidoso, egocêntrico do universo. Você tem algum problema pessoal dele com você, alguma coisa assim? A história dele é curiosa até. Quando ele era candidato à presidência do São Paulo... Que é o Júlio Casares, né? O Júlio Casares. Quando ele era candidato à presidência do São Paulo, eu recebi um recado no WhatsApp, era ele. Olha, aqui é o Júlio Casares, eu sou candidato. Eu queria trocar uma ideia com você. Porque você conhece muitos torcedores, eu queria falar das minhas propostas para você. Eu falei, ótimo, vamos marcar um café. Eu falei, venha na minha casa. Fui na casa dele, um apartamento lá no Pacaembu, na casa dele. Me recebeu super bem, a eleição, faltava um mês para a eleição. Ele me contou todas as propostas, do que ele imaginava, eu fiz algumas perguntas para ele. E eu lembro, e ele falou o seguinte para mim, olha, algumas coisas eu vou falar para você e eu vou pedir para você não contar para ninguém. Eu vou te contar em off. E outras coisas você pode divulgar. Porque eu falei, qual é a minha intenção aqui, Júlio? É fazer o seguinte, você vai falar para mim, eu não trouxe câmera, não trouxe nada, você vai falar, eu vou gravar um vídeo falando, conversei com o presidente, ele disse isso, isso, isso. Então ele falou, algumas coisas eu vou te contar aqui e você não vai, por favor, não conte para ninguém. Eu vou contando em off para você. Uhum. Então, bom, ótimo. Até hoje eu nunca contei. Ele contou muita coisa importante. Até hoje eu nunca contei. No dia seguinte, eu gravei um vídeo falando como foi o bate-papo com ele, o outro candidato, o assessor do outro candidato, viu, eu fui na casa do outro candidato, que era o Natel. Fiz a mesma coisa, gravei o vídeo. Quando ele ganhou a eleição, eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele, quando eu sentei na sala da casa dele, eu falei assim para ele, você sabe o seguinte, eu já vou avisar, o senhor sabe, né? O senhor vai ser eleito no dia 31, no dia 1º eu estou criticando o senhor, cobrando. Eu falei, eu sei, é assim que funciona. Clube grande, é assim que funciona. Então, estamos claros? Isso está certo? O senhor sabe que eu vou criticar, cobrar, está certo. Só que, com o passar do tempo, ele não se mostrou uma pessoa muito afeita a críticas, cobranças, e ele gosta muito de bajulador, ele gosta muito de canais, de jornalistas, que bajulam, que elogiam. Você teve algum tipo de problema no São Paulo por causa disso? De acesso, de ir no Morumbi? Vários. Eu gosto sempre de dar exemplo para mostrar. O São Paulo, a Live Mode, que é a empresa que faz o Campeonato Paulista, né, que está crescendo pra caramba, me convidou para fazer, pelo 3º ano consecutivo, o seu embaixador do São Paulo no Campeonato Paulista. Então eu participava de transmissões na rádio deles, na televisão, e nos jogos do São Paulo, eles colocavam, faziam uma bancadinha dentro do campo, com as pessoas que falavam, outros canais, eles me chamavam sempre. Eu fiz durante 2 anos. Nesse ano agora do Campeonato Paulista, foi marcado o primeiro jogo contra a Portuguesa. Então a menina que coordenava, a gente tinha um grupo de WhatsApp, ela falou, vamos fazer uma reunião sexta-feira que eu quero combinar com vocês como é que vai ser o evento, né? Que hora você tem que chegar e tudo. Eu já sabia, eu falei, mas eu participo. E ela falou, tá bom, a reunião vai ser tal hora, passo o link para vocês. E meu link não chegou. Aí, beleza. No dia seguinte, começaram a chegar as autorizações, né? Eles mandavam as autorizações, o canal tal, e a minha não chegava. E os amigos mandando, Barolo, recebeu a autorização? Não recebi. Aí eu recebi. Aí eu liguei para a menina, falei, escuta, e aí? Ela falou, Barolo, vamos fazer uma reunião online, queria falar com você. Posso te ligar? Pode. Falou, Barolo, é o seguinte, a gente passou 11 nomes para o São Paulo. Não sei por que motivo essa relação foi para lá na mesa do Casares. E ele vetou um. O seu? O seu. Eu falei, não faz mal, eu imagino, eu já sei como funciona, já não tem problema. Só que eu falei num vídeo isso, exatamente essa mesma história. Eu fui vetado pelo presidente de São Paulo. E eu estou aqui na imprensa, porque eu sou jornalista, então não dependo dele. Eu sou jornalista, estou aqui porque eu sou credenciado. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Isso é mesquinho, é pequeno, mas é o seu jeito. O senhor é assim. E depois disso eu nunca mais tive problema, não tive mais problema. Teve um outro episódio, o São Paulo foi jogar contra o Água Santa no Allianz Parque. E eu estava dentro do campo. E antes do jogo começar, eu estou atravessando ali do lado do gramado, do lado de um amigo meu, e no banco de reservas do São Paulo tá o presidente, o diretor, o Belmonte, a cúpula estava ali. E eu estou gravando um vídeo no celular, falando, eu estou aqui no Allianz Parque, não sei o quê. Olha quem está aqui. Vou cumprimentar, viro o celular para eles e falo, eles estão na distância um pouquinho mais do que você está aqui. Eu falo, boa noite, boa noite, boa noite. Eles simplesmente todos viram o rosto. Nenhum deles me cumprimenta. O São Paulo é eliminado, eu faço um vídeo criticando e falo isso no vídeo. Falei, além de incompetentes, eles são mal educados, que eu passei na frente de todos eles, eles viraram as costas para mim.
E naquele dia teve um evento muito engraçado, porque eu passei dando boa noite e não me responderam. E eu fui até perto do gol. E o amigo que estava comigo falou assim, putz, esqueci meu celular, vamos ter que voltar. Voltei com ele, passei de novo na frente dos caras. E na hora que eu estava voltando, bem na frente deles, um torcedor me viu da arquibancada e falou, ô, Barolo, ô. E começaram a gritar, Barolo, na frente deles. E eu parei na frente deles e fiz assim para a torcida, assim, ó, na frente deles. Aquilo foi a minha vingança. É coisa de criança, mas eu sou criança. No dia seguinte... E a cara deles foi qual, nesse momento? Não, imagina a felicidade. Mas eles ficavam assim, eles não me olhavam. No dia seguinte, eu recebi um telefonema, um WhatsApp, de um assessor do Júlio Casares. Olha, o presidente Júlio está muito surpreso com o seu vídeo, porque ele jamais deixaria de cumprimentá-lo. Tanto que ele levou... Só que você tinha o vídeo... Ele levou você na casa dele. Jamais ele deixaria de cumprimentá-lo. Aí não respondi nada, eu só mandei o vídeo. Aí ele respondeu, não, com certeza foi o barulho da torcida, com certeza foi não sei o quê, a meteora, a chuva, não sei o quê. Eu falei, tá bom. E eu gravei um vídeo nesse mesmo dia falando. Aconteceu isso, um assessor do presidente me ligou e eu mandei o vídeo para eles. E eu vou mostrar o vídeo para vocês, porque eu nem postei o vídeo, não falei nada. Eu vou mostrar o vídeo para vocês tirem a conclusão de vocês. E aí mostrei no vídeo. Tá aqui, ó. Eles, literalmente, eles estão me vendo e viram a cara, não, sabe? Aquela coisa de não vou... Então, o que esses caras não conseguem entender, o que eu acho que é muito difícil para algumas pessoas conseguirem compreender é assim, não é nada pessoal, velho. Eu não tenho nada pessoal contra esses caras. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum jogador. Eu não conheço esses caras, eu não sei como eles são como marido, como pai. Imagino que muitos é não ser bom. A questão é o trabalho deles, velho. A questão é o que eles fazem com o clube que eu amo. Eu não estou falando do caráter do lateral direito, eu estou falando que ele não sabe cruzar uma bola. E se ele, mas vou falar do caráter se o caráter dele prejudicar o clube. Uhum. Se ele quiser derrubar treinador, isso eu vou falar. Mas é voltado ao trabalho dele. E o presidente é a mesma coisa. O diretor de futebol é a mesma coisa. Eu já cansei de elogiar o cara. Cansei não, mas já elogiei várias vezes, porque não tem tanto motivo assim para elogiar. Já elogiei várias vezes atitudes que ele tomou. Porque a atitude que ele tomou, fechar um contrato bom, contratar um jogador que eu gosto, faz bem pro clube. E como não é pessoal, eu não tenho... Se você fala assim, você tem raiva do Casares? Não, velho. Raiva do quê? Só porque o cara me barrou lá? Não tenho raiva dele. Eu quero que ele faça uma ótima gestão. Ele, como bom gestor, o meu time é campeão, eu sou torcedor feliz, vem mais anúncio no canal, tem mais inscrito, tem mais gente comigo, a gente é mais feliz, tem disputa título. Então eu vou torcer contra o cara. O Lucas foi bater um pênalti outro dia, aí eu vou torcer contra, porque vai ser mal pro presidente, vai queimar o filme do diretor de futebol, e eu vou ter 10 mil visualizações a mais. Tem. Só que aí, como eu não tenho essa postura de querer agradar, eu viro um cara que precisa ser combatido. Se associar a mim, muitas vezes dá prejuízo para algumas pessoas. Você não pode me levar... Eu não vou em determinados canais, que são de amigos meus. Mas se eu for, o presidente vai falar, pô, mas você levou esse cara aí? Então não vai ter entrevista mais, hein? Não vai ter zona mista mais, hein? Não vai ter... Entendeu? Eu imagino que aconteça isso. Mas porque... Mas... Isso não importa, não tem problema nenhum. Eu não vou fazer nada para agradar esse cara. Nem o Caleri, nem ninguém. É o São Paulo está acima de tudo, em primeiro lugar. Então, eu pago o preço por isso. Se eu fosse um cara, eu costumo dizer o seguinte, se eu fosse um cara que gostasse de passar pano, um cara que elogiasse tudo, um cara que ficasse batendo pau para tudo, você imagina o tanto de privilégio que eu ia ter? Tanto de privilégio que eu ia ter dentro do clube, no São Paulo, com entrevista, com entrevistas, com tudo. Se eu fosse um cara que se submetesse a isso? Não, mas eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha lá atrás. E eu banco essa escolha, tenho orgulho dessa escolha e não penso em mudar essa escolha. Eu vou continuar sendo do mesmo jeito. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Tem, sinceramente, quem gosta será sempre bem-vindo. A gente está junto. Quem não gosta... Como minha mãe falava, vai comer no bar. A gente tem um quadro aqui no programa que é Exagero Fato, né? Que é um quadro de revista dos Estados Unidos de muito tempo, que é o Fact or Fiction, que eu acho muito legal porque pega uma afirmação e nosso convidado, é um quadro que eu uso também no meu canal, enfim, pega uma afirmação e a gente disseca essa afirmação, e aí eu vou tentar provocar o Barolo aqui. E, bom... Para mim, eu não vou dar a minha opinião necessariamente, mas para mim fica um pouco até difícil e ofuscado isso, porque eu sou de 91, como eu falei. Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, exagero ou fato? Fato mesmo. Porque assim, essa questão do ídolo é muito pessoal, né? Sim, muito pessoal. claro. Só que para mim,
Eu te contei a história do Rogério Ceni. Para mim, não só... Para mim, o Rogério Ceni foi o maior goleiro da história do futebol. Porque ele tem um nível debaixo das traves que pouquíssimos têm e fez mais gols que muitos centroavantes de cabeça de bagre que tem no futebol brasileiro até hoje, no futebol mundial. E gols importantes. E para mim, além de tudo, além do goleiro, além do artilheiro, a postura de um cara que tinha o São Paulo como o sentimento que esse cara tem pelo São Paulo, eu tenho certeza que até hoje, é muito parecido com aquilo que eu acho que eu tenho. Então, além de tudo, além dele ser tudo isso, ele tem o sentimento pela instituição que eu acho muito parecido comigo. Eu tenho certeza que o Rogério Ceni sentia nas derrotas a mesma coisa que eu sentia, ou alguma coisa parecida. Claro que não dá para mensurar sentimentos, mas eu acho que ele sentia a mesma coisa. Então, só por isso ele já seria para mim o maior ídolo, porque para mim ele é o exemplo máximo disso. E a competência e toda a alegria que ele me fez viver no futebol. Então, para mim, é disparado. É uma questão, talvez, da identificação, não necessariamente porque, por exemplo, claro, a sua opinião em relação a ele como goleiro, mas existe muita opinião de que o melhor jogador da história do São Paulo, não vou nem pegar o Leônidas, porque é outro futebol, talvez. A gente teve Leônidas, a gente teve Pedro Rocha, a gente teve Careca, mas principalmente o Raí. Mas, talvez, o fato do Raí não ter ficado no São Paulo toda a carreira faz esse contraste, talvez. Sim, e também eu acho que até o ele tempo... volta em 98, mas enfim... o tempo que o Rogério ficou, né? E o que ele representou não só no campo. Porque o Rogério não era assunto só quando ele defendia, quando ele fazia gol. Ele era assunto em contratação, ele era assunto quando ele sempre deu opinião, ele sempre conversou com o treinador, ele sempre... A figura dele no São Paulo sempre foi muito marcante. Em termos de, não, isso aqui é o São Paulo, gente. Calma aí. Você não acha que por conta disso houve muita dificuldade no processo de substituir o goleiro Rogério Ceni? Eu acho que... Agora eu acho que está mais tranquilo, mas durante... Eu acho que essa questão de substituir goleiro foi competência, falta de competência. Não foi pelo tamanho do Rogério, mas pela incompetência na substituição. O Corinthians perdeu o Cássio, arrumou 2 goleiros, aquele menino que estava jogando antes desse goleiro chegar, ótimo. Competência, isso aí é competência. Não tem muito segredo. Vai atrás de goleiro, tem um cara, uma equipe olhando, o Rogério já vai se aposentar, vamos ver aquele ali, vamos trazer esse aqui. Não teve. Pega esse aí mesmo, põe esse aí que é da base. Esse aí é bonzinho. Com o Rogério, porque o Rogério substitui o Zete. Exato. Põe esse aqui, esse aqui já... Eu ouvi dirigente do São Paulo falar pra mim, a gente colocou esse goleiro aí que ele ficou tanto tempo na reserva do Rogério, deixa ele lá, vai. Mas não tem capacidade. Ele ficou na reserva, deixa ele aí, vamos ver como ele é. É isso. E o segundo maior ídolo? Eu tenho 3 ídolos, o Rogério Ceni, o Tele Santana e o Raí. Porque esses caras, eu não vou nem... O meu argumento é puramente pessoal de sentimento. Esses caras me fizeram muito feliz como torcedor, cada um no momento. Não é da qualidade do atleta, cada um no momento. Identificação no momento. O Tele Santana é um marco do futebol, não é? Mas hoje, eu criticaria o Tele Santana do mesmo jeito. Se ele escalasse mal, se eu achasse que ele escalasse mal, ia ser criticado do mesmo jeito. Porque nem o Rogério Ceni está acima do bem e do mal. Eu critiquei pra caramba quando ele foi treinador, porque ele cometeu erros absurdos. Ele foi muito mal como treinador. Então nenhum deles está acima da instituição. Mas esses caras eu considero pela felicidade que eles me fizeram como torcedor. Tanto o Rogério como o Raí e Tele Santana. Você vê uma possibilidade do Rogério voltar para o São Paulo no futuro? Eu gostaria que o Rogério voltasse como dirigente do São Paulo. Como dirigente. Porque aí ele vai administrar o clube, ele vai fazer Porque no contato direto com o jogador, eu acho muito complicado. E acho que ele não volta. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, ele não vai se adaptar. Da personalidade mesmo. Ele vai olhar aquilo... Que foi um dos problemas, né? E vai reclamar da água na piscina. Ele reclamou da água na piscina. Quem que tem coragem para reclamar da água na piscina? Todo mundo viu que a piscina não tinha água. Ele foi lá e reclamou. No dia seguinte, o presidente de São Paulo colocou água na piscina. Então ele não vai. Eu acho que dificilmente o Rogério vai aceitar qualquer tipo de cargo administrativo no São Paulo. Eu acho que ele vai seguir com a carreira de treinador, acho que ele tem muito potencial para desenvolver ainda. Acho que foi um erro ele ter assumido naquela época, o primeiro trabalho dele, pegar o São Paulo. O segundo também, a segunda vez também foi um erro, que eu falei, eu achava um erro, ele não estava preparado para pegar uma bucha como é o São Paulo. Mas o que ele fez, independente de como goleiro, o que ele representou para mim é o maior da história. E para terminar, você tinha dito que lá no início que o seu pai torce para o Palmeiras, você acabou indo pelo caminho de São Paulo e que vocês brincavam um com o outro e que era muito gostoso. Como você acha que seu pai veria saber que tem filhos e pais que assistem o seu canal para saber o que você sabe de São Paulo, o que você acha de São Paulo?
Cara, você sabe que eu fico pensando nisso direto. Porque meu pai é uma referência que eu tenho no futebol, e na vida, mas no futebol, muito no futebol. E eu fico sempre me perguntando o que meu pai faria se ele estivesse aqui. Eu acho que nesse momento, da história do canal, a minha vida teria sido um inferno com aquele cara na minha orelha. Ia ter sido um inferno. Ainda mais agora, na fase que o Palmeiras está passando. Eu acho que ia ser insuportável aguentar meu pai. Eu acho que eu já tinha mudado de país. Porque ele era insuportável com o Palmeiras na fase ruim. Era insuportável. O Palmeiras ganhava um clássico, ele ficava 2 anos falando daquele clássico. E se fosse contra o São Paulo, eram 3 anos. Então, talvez a única vantagem que eu não tenha de não estar com meu pai mais aqui é que ele ia me atormentar demais. Mas, ao mesmo tempo, isso me dá uma alegria enorme de saber que a gente teve essa história. A nossa história foi contada desse jeito. Para surpresa de muita gente, né? Tem amigos que falam, imagina, se meu filho torcer para outro time, eu mato ele. Não, a gente torceu até o fim da vida. Só que eu tinha essa posição, até brinquei esses dias no Instagram, que meus filhos, ainda não tenho, mas pretendo, que eles vão ter 2 opções. Ou torcer para o São Paulo e para os outros times que eu torço, ou não morar comigo. Mas, engraçado, te entrevistar e conversar com você me fez ver isso tudo de outro jeito. Ah, cara, é o futebol, velho, é o esporte, que é a coisa mais legal do mundo, do que você levar alguém que você gosta pra ver. Mas eu vou me esforçar, hein? Que você gosta. Vou levar no Morumbi, vou comprar camisa. Não, eu acho que meu pai também fez isso. Ele fez, né? É verdade. Não adiantou nada. Mas eu adorava também a camisa do Palmeiras. Questão de momento também, né? Mas eu tinha a camisa do Palmeiras, gostava do Palmeiras também, ia meio com o jogo. Mas o sentimento veio pelo São Paulo. O encanto, aquela coisa do encanto que desperta a paixão pelo clube foi no São Paulo. E depois de 30 anos de carreira e de mais ainda, qual foi a melhor coisa que o São Paulo te deu? A existência, velho. O São Paulo tá aí, não vai acabar. Quer dizer, tomara, né? Os caras estão tentando, alguns tentaram forte, mas a existência do São Paulo, cara. Se olhar e saber, o São Paulo tá aí, tem jogo domingo, tem jogo quarta-feira. Eu posso ir no estádio, ainda tenho força para ir no estádio, ainda. E soma isso, que é meu trabalho. Eu também vou ganhar minha vida fazendo isso. Quero um compromisso maior, tenho que me dedicar, profissionalmente é bacana, mas exige, eu tenho que me esforçar. Então, o São Paulo para mim é isso. O São Paulo existir, para mim tá bom demais. É o sangue da sua veia. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. É isso, gente. Estive aqui com o Barolo, que não é só admirado por pessoas que torcem pelo São Paulo Futebol Clube, mas por quem ama futebol, porque o jeito que ele ama o São Paulo, muitos amam seus respectivos times também. Para além do Barolo, acabei de falar, eu torço para o São Paulo, mas obviamente a gente quer trazer personalidades ligadas a outros times e vamos trazer. E a gente te pede para que em cada episódio do Além das Linhas você coloque nos comentários quem que você quer que seja entrevistado, que a gente possa falar além das linhas. Eu peço a você sempre que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos aí para cada vez mais entrevistas. Da minha parte, muito obrigado, Barolo. Foi uma conversa maravilhosa. Eu poderia ficar aqui até 8, 9 horas. A gente falou várias coisas. Não deixou de falar de várias coisas. Reforma potencial do Morumbi, questão da Libertadores, né, a eliminação do São Paulo. A gente podia ficar muito tempo aqui. Tenho certeza que vai ter outras oportunidades. Voltarei, obrigado. Bate-papo. Falar do São Paulo, falar de futebol com gente bacana, para mim é um dos prazeres que esse meu trabalho me proporciona. Muito, muito obrigado. É isso, gente. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.